noite, estamos chegando, Mesa Redonda Futebol Debate. Daqui a pouco vamos direto ao Rio de Janeiro com Alexandre Silvestre e tudo da vitória, da goleada, do amasso do Flamengo em cima do Corinthians 4-0. Tem Dorival Júnior, o Silvestre está no Rio de Janeiro com o Corinthians. Daqui a pouco o Zé Paz ao vivo do Allianz Parque. O Palmeiras perdeu para o Bahia, o Flamengo mais do que nunca é líder. Ontem o São Paulo empatou com o Ceará lá em Fortaleza. Enfim, tudo para você no Mesa Redonda. Mas uma nota triste nesse final de semana para nós. Faleceu ontem em Osasco, aqui na Grande São Paulo, o ex-atacante Jair da Costa, que foi campeão do mundo pela seleção brasileira em 62 e também teve passagens por Portuguesa, Santos, Inter de Milão, e ele tinha 84 anos. A gente presta toda a nossa solidariedade aos familiares e amigos, tá certo? Daqui a pouquinho o Mesa Redonda volta. Segura aí. Legal, estamos de volta, o programa hoje promete. Vamos, antes de irmos ao Allianz Parque, o José Paz está chamando, o Palmeiras perdeu há pouco para o Bahia, o Flamengo é o novo líder, mas vamos direto ao Rio de Janeiro. Alexandre Silvestre, as informações do amasso, foi uma lavada para o Flamengo em cima do Corinthians 4-0. Boa noite, Silver. Fala, Garrafa, beleza? Aqui no Maracanã, lotado numa linda tarde de domingo no Rio de Janeiro, o Corinthians tomou uma lavada, foi um passeio do Flamengo para cima do Timão, 4-0, fora o baile, teve olé. Dorival Júnior, o novo treinador, esteve presente, assistiu ao jogo de uma das tribunas aqui do estádio Mário Filho e não deve ter gostado nada do que viu. Daqui a pouco eu volto para falar ao vivo com vocês, para aquela tabelinha esperta a respeito desse pós-jogo do Corinthians, que perdeu feio para o Flamengo. Dorival Júnior está na área, deve assinar na segunda-feira, iniciar o trabalho já e comandar o time na quarta. Daqui a pouco mais detalhes para vocês no Mesa Redonda. Legal, tá bom, Silvestre, você volta daqui a pouquinho acompanhando o embarque do Rio para São Paulo, da delegação do Corinthians, já com Dorival Júnior. Então, daqui a pouquinho, tudo isso no Mesa Redonda. Mas vamos direto, até antes de apresentar convidado e tal, Michele, presentes enquete, vamos direto para o Allianz Parque, o Zé Paz está chamando. Hoje está assim, nesse pique, porque o Palmeiras perdeu e ele já tem convidado 1-0 para o Bahia de Rogério Ceni. Boa noite, Zé Paz. Mas acho que nosso time criou bastante, correu até o fim. O gol acho que foi um castigo muito forte, mas acho que o rendimento do time foi bom. É muito importante sempre fazer o gol, né, para depois nós fazer o nosso jogo, tentar manejar, dirigir o momento do jogo, né. Então ficou triste porque acho que criamos bastante e não pudemos fazer o gol. Gomes, hoje você acha que foi mais uma falta de sorte, porque o Palmeiras criou chances, criou muitas chances, mas o Bahia, na chancezinha ali que teve no final, bem verdade, teve uma bola no travessão, conseguiu marcar. Hoje você colocaria mais na conta da falta de sorte? Acho que sim, mas futebol é isso, já ganhamos muitos jogos também nos últimos lances. Temos que aceitar, manter o equilíbrio. Como eu falei, acho que fizemos um bom jogo, mas uma pena que tomamos o gol no último minuto e futebol é isso, agora digerir essa derrota, descansar e já preparar o próximo jogo. Se você me permite, só uma pergunta um pouco além do Palmeiras. O Dudu está próximo de rescindir com o Cruzeiro. Você aceitaria de volta aqui para o Palmeiras? Cara, não sei, eu não, na verdade como que não vi nada, nenhuma informação. Quase não estou mexendo muito nas redes sociais, não tenho tempo porque tem muita viagem. Mas ele acho que assinou 2 ou 3 anos, não sei, no Cruzeiro, mas acho que não posso opinar disso, eu não sei, não falei com ele também, é um grande amigo, mas não sei nada enquanto a isso. Por favor. Tá, então, Garrafa, boa noite. Agora sim, Garrafa, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Mesa Redonda. Zona mista bastante concorrida aqui do Palmeiras depois dessa derrota aí do Verdão, 1-0 para o Bahia aqui no Allianz Parque. Só o Gustavo Gomes, jogador do Palmeiras, vai passar por aqui. Rogério Ceni daqui a pouquinho aparecendo na sala de entrevistas coletivas aqui do time visitante. E Abel Ferreira daqui a pouquinho na sala do mandante aqui no Allianz Parque. Então, do Palmeiras, só o Gustavo Gomes aqui no estádio do Verdão. Tá certo, Garrafa? Olha só, o Bahia
Bahia não ganhava do Palmeiras aqui em São Paulo desde 2012. Primeira vitória do Bahia jogando aqui no Allianz Parque. Devolvo para você, daqui a pouco eu retorno aqui, tá bom? Segura só um instante, Zé, você volta já já para fazer um resumo do que foi este Palmeiras 0, Bahia 1, não é? E quero a coletiva, se possível, do Rogério, Zé com o Rogério. Daqui a pouco vem o Abel, direto da TV Palmeiras. E vamos de imediato apresentar o nosso convidado de hoje, porque tem muita qualidade, como eu disse. A nossa produção tem trabalhado firme e forte, sempre em altíssimo nível. Mas para não perder tempo, se liga na tela o convidado de hoje. Estou muito feliz. Eduardo Batista foi preparador físico de times comandados pelo grande Nelsinho Batista, pai dele, mas já está trabalhando como treinador há 11 anos. Dirigiu times como Palmeiras, Fluminense, Sport, Ponte Preta, Dupla Atletiba e agora está livre no mercado, sendo sondado por muita gente depois de um trabalho emblemático de 2 anos e meio no Novo Horizontino. Será que hoje ele conta pra gente o futuro dessa carreira? Pro Mesa Redonda, é sempre um grande prazer te receber aqui, Eduardo. Aê! Que legal, né, Michele? Estamos muito felizes em receber o Eduardo Batista aqui. A última vez que o Edu participou foi quando o Nelsinho Batista, o seu pai, esteve aqui. Você estava num link, se não me falha a memória, com o Zé Paz ou com o Silvestre lá no estádio do Morumbi, né? Foi um momento muito marcante e hoje a gente recebe aqui com muito carinho. Você é um querido, é um profissional dos mais competentes e por isso falei que a produção foi nota 1000. Ter você aqui é uma satisfação enorme, Edu. Muito obrigado, né? Homenagem bonita, né? Já colocou nos classificados aí, né? Estamos, né, esperando uma grande proposta para um grande trabalho novamente. Mas é um prazer estar aqui, falar de futebol, né? Ao lado de Feras, um programa muito conceituado, né? Eu fico feliz aí até pela homenagem que vocês fizeram para mim. Repórter, sempre repórter. Uma vez repórter, sempre repórter. A pergunta não quer calar. Por que você não está no Novo Horizontino com um trabalho magnífico que você vinha realizando? Para mim causou surpresa, acho que para todos nós, para você em casa também, da saída do Edu Batista do Novo Horizontino, que é adversário do Corinthians na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, Edu. Acho que tudo tem um início e tem um fim. Eu acho que o fim chegou, né? A gente pegou o Novo Horizontino na 2ª divisão de São Paulo, né? A gente assume uma Série B, onde o ano anterior escapou na última rodada de cair para C, e aí a gente vai para um trabalho, né, de consolidação dessa marca, né? 2 campeonatos paulistas muito fortes. O ano anterior, que você citou, a gente elimina o São Paulo no Morumbi, faz uma semifinal num jogo com o Palmeiras muito igual, né? E aí a Série B aí quase batendo na trave 2 vezes, né? Não tenho dúvidas que o Novo Horizontino é um time que vai subir, né? Só que tudo tem um caminho, né? Tudo tem um caminho a se percorrer. Você não sai de um quase rebaixamento de uma Série C, de uma 2ª divisão de São Paulo, né? Para bater numa Série A. Tem alguns caminhos, né? Então, acho que chegou o ponto, eu vi que dali, né, divergiam algumas ideias, né, do caminho que a gente tinha para percorrer. E, né, é um trabalho de 2 anos e meio, foram 123 jogos, 64 vitórias, 30 empates e 20 e poucas derrotas. A gente ganhou muito lá e perdeu muito pouco. Então, assim, eu saio feliz com o que a gente produziu, né? Um legado muito grande, né? Um legado de um CT novo sendo construído, de venda de jogadores, né? Até então, o Novo Horizontino vendia jogadores do Sub-20. Trabalho maravilhoso. Né? Acaba fazendo e a gente entrega. E agora no mercado aí, esperar uma oportunidade aí, né, de fazer um novo grande trabalho. Não tenho dúvida que o nosso próximo papo com o Edu vai ser ele já como técnico de algum grande da Série A, porque sentou nessa cadeira, é a semana que entra e estoura. Boa noite, Miller, se possível, boa noite, Chico, boa noite, Alex. Se possível. E assim, todo mundo perguntando, né, como é que vai ser. Fecha nele, por gentileza, eu vou até sair do quadro, fecha nele, porque a gente sempre quer saber como é que o Paulo está no domingo à noite. Sem sorriso hoje. Ué, o Corinthians tomou de 4, tá sorrindo? O que aconteceu, Paulo? O consolo veio depois. Ah, o Palmeiras perdeu. Ah, pra lá. Michele, presentes e enquete, daqui a pouco a gente volta. Eu quero ainda passar com o Zé Paz pra ele falar como é que foi esse Palmeiras lá. Tem Abel Ferreira, Rogério Ceni pra falar com a gente, Michele. Garrafa, primeiro nosso convidado, Eduardo, recebeu aqui, ó, da Queens Brindes, a caneca especial do Mesa Redonda, essa caneca que só os nossos convidados mais ilustres recebem. Obrigada, Queens Brindes, pela parceria incrível aqui com a nossa equipe do Mesa Redonda, Instagram, @Queens Brindes.
brindes. E vamos aos... Primeira enquete. Vamos à enquete. Atualmente, o Dorival Júnior é a melhor opção para o Corinthians? Será que é? Não é essa? Carlo Ancelotti? Isso. É essa que estava no site, então. Carlo Ancelotti é o técnico ideal para a seleção brasileira? Mas do Dorival... Bom, o Dorival já é, né, praticamente. Então, Carlo Ancelotti é o técnico ideal para a seleção brasileira? Sim ou não? Vote lá no site gazetaesportiva.com. Presentes de hoje. Olha só. Primeiro presente, para você que colocar no Instagram do Mesa Redonda TV, tem uma foto do Eduardo Batista lá. Aí você vai comentar nessa foto do Eduardo Batista, do post do Instagram, @MesaRedondaTV, seu nome, sua cidade, qual presente você quer. Eu vou conversar através de mensagem com você pelo Instagram, então fica ligado, para você poder ganhar um desses presentões. Vamos lá. Primeiro presente, camisa do Fluminense, tamanho M, lindíssima, feminina, em parceria com a Umbro. Obrigada, Umbro, pelo presente incrível. Segundo presentão, o livro da Vila Maria ao Morumbi, do Morumbi para o Mundo, do nosso querido amigo parceiro Carlos Caboclo, e a luva da Poker, da loja Gol de Placa, lá de Santo André. Goldplaca.com.br, você confere lá vários produtos, tá certo? Esse é o presente número 2, super kit, o livro do senhor Caboclo, mais a luva. E o terceiro kit, esse kit é o meu kit queridinho aqui, da nossa parceira Capa, do nosso amigo Fabrício Michelini. Olha só o super kit da Capa. Camisa do Vasco, tamanho 3G. E um par de tênis, tamanho 36. Muito obrigada, Capa. Muito obrigada, Fabrício, pelos presentes incríveis. Trouxe vinho também para o Garrafa. Trouxe um litrão aqui, um vinho de 5 litros que a nossa equipe vai tomar junto aí numa festa de aniversário, provavelmente do Gazeta Esportiva. Tá certo, Garrafa? Tá certo. Combinado, eu vou voltar ao Allianz Parque, né? Vou voltar ao Allianz Parque. Palmeiras perdeu por 1-0, gol no finalzinho do jogo. O Zé daqui a pouco dá um resumo completo da partida. Já conversou com o Gomes, mas agora o Rogério Ceni está falando. Vamos ouvi-lo. Aqui no Allianz e, acima de tudo, também podemos dizer que você usar 100% da equipe que tinha quando imaginávamos que em algum momento você poderia rodar mais essa equipe, pelo que tem feito nos últimos jogos, pelo calendário que tem enfrentado. Boa noite a todos. Nós fizemos 2 trocas, né? Mantivemos 9 jogadores, entramos com... Saiu o Cauli e Lúcio, entrou o William com o Ademir. Aqui, se você faz muita troca, apesar do cansaço, o gramado muito rápido, é uma equipe que exige tudo de você para você tentar fazer bons jogos e raramente conseguir vencer. Acho que nós defendemos bem, mantivemos nossa estratégia defensiva como em outros jogos. Se destacar o Mingo e Santi e David, que fizeram uma partida excepcional. Juba também. A linha de 4, acho que como um todo, né? E a dedicação de todos. Não é simples, não é fácil você vencer o Palmeiras aqui diante da sua torcida. Mas eu acho que fizemos um bom jogo defensivo, tivemos as nossas oportunidades, acho que eles tiveram até mais chances, especialmente no segundo tempo, né? Algumas bolas cruzadas, né? Porque é um time muito alto também, difícil de você se defender. Mas nós mantivemos o plano de jogo até o final. As trocas foram tentando... Realmente o que eu acho é a quantidade de vezes que apita, que é absurda, mas pronto, enfim. É o melhor árbitro brasileiro, para que vocês saibam. Este é o nosso melhor árbitro. Mas concordo contigo em relação à parte... eu dizia mais em relação à decisão, acho que fomos afobados no último terço. Eu acho que conseguimos chegar, nós fizemos 15 finalizações dentro da área, acho que batemos o recorde, mas a verdade é que à baliza só foram 2, não é? Portanto isso demonstra que nós realmente aí temos que ter um pouquinho de mais, ser mais tranquilos, reduzir um bocadinho a velocidade, não ser tão precipitados para que a decisão e a execução sejam melhores para nós conseguirmos fazer o golo que nós tanto precisávamos, e como te disse, nós tivemos oportunidades suficientes para poder fazer, mas acho que aí eu concordo, acho que nos faltou um bocadinho de ser menos afobados dentro da área, um bocadinho mais calma, mas não conseguimos, e dar os parabéns ao nosso adversário. O futebol é assim mesmo, ganha a equipa que consegue, se tem muitas oportunidades ou poucas, traduzir as que têm em golo, e nós, as 4 ou 5 que tivemos, não fomos capazes de traduzir nenhuma em golo.
Mas enfim, isto é uma competição de regularidade, de uma temporada do Brasileirão longa, dura. Como disseste muito bem, temos vários adversários, não é só um. Temos as viagens, o nosso adversário, pouco tempo de recuperação. E pronto, temos que continuar o nosso caminho. Abel, boa noite. Falando sobre essa questão de viagem, né? O Palmeiras agora entra em uma nova maratona. Ceará vai para o Rio de Janeiro e depois para o Paraguai. Mais uma maratona que o Palmeiras enfrenta fora de casa. Como você está dosando esse cansaço dos atletas? O quanto o time pode perder em entrosamento com essas trocas? E se você me permite, o Paulinho briga por posição onde? Em que local do campo você vê o Paulinho, se ele já está pronto para ser titular? Obrigado. Não, já vos falei aqui, o Paulinho briga pela meia-direita, para o lugar do Facundo, já vos falei. Só que jogando o Estevão para substituir o Filipe Anderson, tirando o Maurício, claramente falta de ritmo competitivo, né? Tinha que meter ali um jogador e decidi meter o Paulinho meia, não tinha mais nenhum, né? O Veiga não pode jogar, eu também não posso jogar nessa posição, portanto acho que até entrou muito bem. Primeira vez que toca na bola, meteu a bola na cabeça do Lopes. Como te disse, eu posso procurar aqui 1001 desculpas. Eu acho que o jogo se resume a que eu te falei. Primeira parte muito bem, muito equilibrada. Segunda parte, na minha opinião, Palmeiras melhor, muito melhor do que o nosso adversário. Só que não é preciso lá ir muitas vezes, é preciso ir as vezes suficientes para fazer gol. E o nosso adversário na segunda parte fez um remate a 30 metros que bateu na trave e teve esta situação, de uma situação de 2 contra 1 dentro da área onde nós estamos. Bom, tá aí o Abel Ferreira falando, o Zé Paz continua acompanhando o Rogério Ceni e Abel Ferreira, né? Já entramos direto com o site do Palmeiras, aí entra lá, propaganda e tal. Assim que tivermos o Abel, já voltamos. Eu ouvi falar em injustiça na entrevista do Gomes e agora o Abel se explicando que o time teve muitas oportunidades e acabou não fazendo. O Alex assistiu o jogo de ponta a ponta, daqui a pouco vou passar com vocês porque a gente vai continuar com o Abel Ferreira. Um rápido resumo, Alex Miller, por gentileza. Bom, rapidinho. O Palmeiras chegou ao gol do Bahia algumas vezes, a gente viu rapidamente nos melhores momentos, nos ilustras aí que nós tivemos enquanto ouvíamos as entrevistas. E o Palmeiras chegou, mas como o Abel bem disse, muita afobação na hora de concluir. E hoje era uma noite em que os jogadores do meio para frente não estavam tão inspirados para definir direito as bolas. O Flaco Lopes teve 3 ou 4 oportunidades claras de gol, todas para fora. O Vitor Roque entrou, fez uma jogada ali, bateu a bola, o zagueiro do Bahia tirou em cima da linha. Então o Palmeiras atacou, o Palmeiras tentou, sobretudo no segundo tempo. O primeiro tempo foi muito ruim, o segundo tempo melhorou bastante. O Estevão entrou, o Vitor Roque entrou. Mas é aquela coisa que a gente fala no futebol e que o Abel sempre fala, a tal da eficácia. E o Palmeiras não teve a eficácia. E o Bahia entrou com uma proposta também inteligente. Aliás, Garrafa, o Palmeiras em 2025, ele tem um retrospecto muito melhor fora de casa do que dentro. Para vocês terem uma ideia, o Palmeiras em casa fez 12 jogos, ganhou só 5. Com 4 empates e 3 derrotas, fez 11 gols e tomou 6. Fora de casa foram 13 jogos, 10 vitórias e 3 empates, nenhuma derrota, 28 gols marcados, quase 3 vezes mais do que marcou em casa e 12 apenas sofridos. Então, o Palmeiras em casa tem tido cada vez mais dificuldades porque o Palmeiras não consegue romper muitas vezes as linhas de marcação dos adversários. E é o que acontece. É um time de contra-ataque. O Palmeiras é um alvo a ser batido. Eu volto com o Abel, depois eu coloco o debate todos para vocês. O Zé Paz está posicionado lá. Vamos ouvir mais um pouco de Abel Ferreira. Lado direito, sim. O ponto forte do nosso adversário foi mais sobre o lado direito, não sobre o lado esquerdo, o lado que ele jogou. Portanto, quem teve mais dificuldades e quem teve que sofrer mais foi muito mais o nosso lado direito pelo ponto que eles tinham lá. E depois o próprio Ceni, quando faz a substituição, encosta o centroavante sobre a esquerda e baixa o Cali para ser ali quase como um quarto médio, mas eu acho que mesmo assim nós conseguimos controlar essa situação e pena foi, como te disse, o nosso adversário não precisou de criar tanto e conseguiu fazer o golo que nós tanto queríamos e nós não conseguimos fazer. Por isso eu disse ao teu colega e repito, primeira parte equilibrada, sendo que a oportunidade mais flagrante da primeira parte é nossa, que foi nos pés do Maurício. E na segunda parte acho que fomos melhores, mas o adversário ganhou o jogo.
Boa noite, Abel. Yuri Medeiros, da Rádio Itatiaia. Com essa melhora da produção ofensiva do Palmeiras no segundo tempo, da metade do segundo tempo para a reta final, você cogita, pelo que você viu nesse jogo, pelo que você observa nos treinos, começar alguma partida com essa formação de 4 atacantes, de 4 homens mais agudos? Você acha que isso é viável, dependendo do contexto, do adversário? Obrigado. Não sei, vai depender, mas 4 atacantes vai depender. Hoje acabamos porque precisávamos e queríamos ganhar o jogo, mas as minhas equipas, eu gosto de equipas equilibradas. Isto é, tem que ter jogadores que ataquem, tem que ter jogadores que equilibrem, tem que ter jogadores que defendam, não é? Se for o caso e nós precisarmos, como precisamos hoje, podem jogar, mas como vocês sabem, não só eu, mas eu acho que todos os treinadores, ou quase todos os treinadores aqui no futebol brasileiro, dificilmente terão durante o ano todo o elenco 100% enxuto para utilizar os seus jogadores. Basta ver para os jogadores que nós temos de fora: Rocha, Mike, Murilo, Veiga, Micael, enfim, podíamos estar aqui a falar. Portanto, isto vai ser um desafio para os treinadores. Portanto, os treinadores que conseguirem e tiverem a sorte de, durante a época toda, não terem as deslocações que nós tivemos. Por exemplo, o Bahia jogou 2 jogos em casa. Tá aí o Abel. Nenhum técnico gosta de perder. A gente tá com o Eduardo Batista aqui, nenhum gosta de perder, mas fica claro e evidente o abatimento do Abel da última coletiva para essa. Ele tá lá para baixo da forma que perdeu o jogo. Que forma que perdeu o jogo? Deixa eu perguntar ao Zé Paz, que tá no Allianz. Faz um resumo pra gente, José, de como foi esse jogo, por que de todo esse abatimento do técnico do Palmeiras. O Palmeiras esteve muito em cima do Bahia, mas no finalzinho sofreu gol. Como é que foi, Zé, por gentileza? Garrafa, foi um jogo bastante movimentado. Eu tô aqui bem pertinho agora do gramado do Allianz Parque. Vou pedir até pro nosso glorioso Osmar Menezes mostrar pra vocês. Olha aqui, ó, tô bem pertinho, tô na área técnica aqui do Allianz Parque. Foi um jogo muito movimentado, viu? O Bahia, ele teve chances no primeiro tempo. O Palmeiras também teve boas oportunidades de marcar ali com o Flaco Lopes, com o próprio Maurício também. Foi um jogo aberto. No segundo tempo, os dois times criando, como vocês comentavam aí, mas o Palmeiras foi quem criou as principais chances no segundo tempo. É bem verdade que o Bahia chegou a colocar uma bola na trave com o William José no travessão, teve uma defesa do Everton ali, mas o Palmeiras com o Flaco Lopes, com o Vitor Roque, com o próprio Paulinho, o Estevão, aliás, esses 3 jogadores que eu acabei de mencionar, o Estevão, o Vitor Roque e também o Paulinho, eles começaram no banco de reservas e entraram no decorrer do jogo. Então o Abel mexeu no time titular para essa partida aqui, muito também já pensando na próxima sequência como visitante que o Palmeiras vai ter. Foi um jogo difícil para o Palmeiras, é bem verdade, mas repito, o Palmeiras criou as melhores oportunidades, poderia sim ter saído com a 8ª vitória consecutiva aqui do Allianz Parque. Garrafa. Tá certo, então eu quero saber pro Eduardo Batista, né, o Edu e todos vão falar aqui, se era um jogo com cara de final de campeonato, porque o Flamengo venceu o Corinthians e retoma a liderança isolada do campeonato. Né? Então tem aquele jogo que a comissão técnica faz, né, Edu? Esse é descarte, jogando em casa com o Bahia, com todo respeito ao Bahia. Bahia do Rogério é um time muito ajeitado, um time organizado, mas estava na zona de rebaixamento. Mas o Palmeiras sabe, o Abel mais do que ninguém, sabe da importância de não desperdiçar pontos no campeonato por pontos corridos em casa. Então é isso, tem um planejamento, cada comissão técnica, não sei se você trabalha assim, campeonato por pontos corridos, tá, não, aqui é jogo para 3 pontos, não tem como fugir. Lógico, pode perder e tal, mas no planejamento é jogo para 3 pontos. Me dá essa impressão que esse jogo contra o Bahia em casa é jogo para 3 pontos, por isso do abatimento do Abel. Será que eu estou equivocado? Você vê de uma outra forma, Edu? Não, eu vejo a equipe do Bahia, uma equipe talvez seja a melhor equipe que joga em transição, né? Uma equipe do Rogério, ela é muito bem treinada, mas é uma equipe que quando precisa começar a mexer, ele começa a perder força. Mas sem dúvida que a expectativa de hoje era de 3 pontos. Acho que a conta do Palmeiras era de 3 pontos. Pelo jogo contra o Inter, né? Pelo um jogo de 6 pontos ali contra o Inter, a vitória que teve, né? E a pressão que gerou hoje, que o Flamengo ganhando e ganhando bem, trouxe uma pressão e talvez essa ansiedade de resolver logo, de fazer esse placar, tenha atrapalhado, né? Tentando entender um pouquinho o que o Abel falou ali. Vamos dar uma olhada como é que foi o gol do Kaique, no detalhe, né? Para que o Paulo, o Miller possam falar, todos, enfim, né? Mas com a avaliação do jogador. Ó, Kaique aos 93, finalzinho de jogo. E aí, Miller, o que acontece aí, jogador, nesse lance aí? Quem é o número 4 ali, o Xará? É o Giai? O 4? O 4 é o Giai e o Benedetti é o grandão que também estava na jogada. Tira a tarja, por favor. Não, mas ali, Garrafa, olha só. Um 2 tradicional,
Só que o Giai, ele olha pra bola, ele não olha pro garoto que deu tapa, olha, deu passe e passou. Ele vira de costas. Ele não acompanhou. Quer dizer, foi um erro coletivo, né? Porque tanto ele quanto o seu companheiro ali, ó, os dois... O Benedetti. Os dois batidos, você vê, 1-2 é tão simples, é tão beabá do futebol, que os times hoje, poucos times, com exceção do Flamengo, eles fazem muito 1-2. Mas a maioria das equipes não fazem. E o Bahia fez esse 1-2, bem feito, claro, porque foi a finalização, foi o gol, mas a defesa do Palmeiras vacilou, foi um erro coletivo. Flamengo fez hoje um muito bem feito, daqui a pouco a gente vai falar. Isso que... É correto falar que, Paulo, é correto falar que, dentro do que disse o Miller, de que o Giai estava marcando a bola? Deixa o lance, por favor. Estava marcando a bola? É por isso que eu gosto de falar que atacante gosta de jogar até o final do jogo. Porque no final do jogo que você tem o maior espaço e os erros acontecem mais da equipe adversária. Não é, Edu? Então, você vê que no finalzinho do jogo, o jogador já perde a concentração, como o próprio jogador mencionou, do Giai ali, que vira de uma forma totalmente errada. Agora, não podemos tirar o mérito da equipe do Bahia, que fez uma jogada muito tranquila e finalizou muito bem. Edu, sua avaliação do lance, o que você observa aí de positivo? Claro, não estamos aqui julgando o trabalho de ninguém, né? De positivo, essa jogada, 1-2, como destacou o Miller, posicionamento de defesa, enfim. Eu acho que tem o erro defensivo, mas eu vejo muito mais mérito dos meninos, né? A tabela ela foi muito precisa, né? Também concordo com você. A devolução no atacante é de uma precisão e chega o lateral e o goleiro junto e a tranquilidade para ele só tirar dos dois, né? Normalmente... A maioria chega chutando, divide com o goleiro. Aquele estourão, né? Então acho que teve a qualidade do menino que faz o último passe e a qualidade de definição do Kaique ali com uma perfeição, né, tremenda. Não, e o Kaique entrou muito bem no segundo tempo, né? Ele entra fazendo uma fumaça ali pelo lado esquerdo. Acho que até o Rogério falou, né? O Allianz é um campo muito rápido. Sim. Então, assim, É diferente mesmo esse negócio de jogar no sintético? Não, é muito, algo não. É totalmente outra diferente, pegada. É outra pegada. A velocidade é diferente, o kick é diferente, né? Você precisa se acostumar a isso, né? Não vou discutir se é bom ou se é ruim, mas que são campos muito diferentes, né? O sintético pro natural é diferente. Se é válido, não é, se uma equipe leva vantagem ou não, né? Mas a diferença no regulamento, é muito grande. Ok, né? E o Rogério acho que cita isso. Né? Ele fala, até na questão física. É isso que eu ia né? Porque como fica muito rápido, a exigência sua é maior, você gasta mais energia em velocidade, então é um jogo totalmente diferente. Mas o que você prefere, Edu? Um campo sintético bom como esse ou um grama natural cheio de buraco, irregularidade? Não, aí não. Assim, o que eu vejo assim, a Série A, ela não permite um campo cheio de buraco, né? Que nem a gente viu um Maracanã hoje perfeito. O Castelão acho que a Série A tem que estar assim. Mas aí a CBF tem que adiar e tirar. Ô, Garrafa, sabe o que acontece? O Abel, a sua indignação, eu até concordo com ela. Por quê? Ele tem um grupo muito qualificado. Ele deixar o Estevão e mais 2 no banco... Paulinho, Vitor Roque. Exatamente, não muda nada. Até porque jogou o Flaco Lopes, jogou o Facundo, jogaram outros jogadores... Maurício. Que estão jogando sempre. Sim. Estão sempre jogando, já conhece a ideia do treinador. Então ele fica indignado com razão. Entre os jogadores que estão sempre jogando, estão sempre no banco, mas estão sempre jogando, e perdem 3, 4 oportunidades na cara do goleiro, não faz, quer dizer. Até eu, se eu sou o treinador, esse lance aí do Maurício hoje. Esse do Maurício no começo do jogo. Olha isso do Maurício, ele na cara do gol, sem ninguém, sem nenhuma marcação, chuta pra cima, quer dizer. Então o treinador tem que ficar indignado mesmo, porque ele fala assim, poxa, meu grupo é qualificado, criamos as melhores oportunidades. E a gente foi incompetente em não fazer um gol, pelo menos. Então, acho que a sua indignação, ele tem razão. Eu acho que o Palmeiras jogou bem. O Palmeiras não fez uma partida ruim. O Palmeiras jogou bem. Não precisa se desesperar por esse resultado. O Flamengo, você sabe muito bem que eles estão em um outro nível totalmente diferente. E a vitória deles hoje, depois a gente vai falar sobre isso, foi uma coisa muito, muito normal. Mas o Palmeiras... já ficou desenhado o Campeonato Brasileiro. É Palmeiras e Flamengo brigando pelo título. Você concorda, Chico, que é Palmeiras e Flamengo brigando pelo título? Não, eu acho que não. Acho que é muito cedo para dizer isso. O Flamengo, embora tenha vencido o Corinthians hoje com uma goleada,
ainda tem muitos campeonatos pela frente. Tem Mundial pela frente, mundial, E o Flamengo vai para o Mundial com força. É diferente do Palmeiras, por exemplo, e dos outros times, Botafogo. Ele vai com força, porque ele realmente tem um time bastante entrosado, de jogadores de nível ótimo, de nível bom para cima. Então, quer dizer que é complicado. Agora, o Palmeiras, como disse o Miller, né, é o tal negócio. O cara tem um time que pode fazer melhor e os jogadores não fizeram. Aliás, então, Chico... A diferença é essa. E o Flamengo fez tudo certinho. Aliás, Fini, separa os gols, 2 lances do Flaco, perdeu 2 chances. Só que atenção, Eduardo Batista, seu telefone pode tocar. E atenção, porque caiu mais um técnico no Brasileirão. Opa. Segura aí. Caiu agora, segura. Tá chegando. É isso? Antes de confirmar essa informação, é 6ª rodada. A gente vai o quê? Pro 4º, 5º treinador? É o 5º, né? É o 5º treinador. Caiu mais um. Segura que eu vou pingar com o Alexandre Silvestre, porque alguns estão saindo e outros estão chegando. Dorival Júnior, quarta-feira, estreia como técnico do Corinthians no Novo Horizontino. Eu vou voltar ao Rio de Janeiro só para saber se o Dorival está com a delegação do Corinthians. O Corinthians já veio pro São Paulo. Você tá, pelo que eu tô vendo, aí no aeroporto do Galeão, Silvestre. Fala, Garrafa, boa noite, galera, mesa redonda, aquele abraço, sim, aeroporto do Galeão. O Corinthians acabou de embarcar, acabou de decolar, na verdade, voo fretado, a caminho de São Paulo, levando na bagagem essa trolha de 4-0 que tomou aqui do Flamengo no Maracanã um pouco mais cedo, nesse domingo, e com Dorival Júnior junto com a delegação. O Dorival veio por conta própria para o Rio, chegou à tarde, foi para o jogo, está voltando com o time. Eu troquei mensagem com o Dorival Júnior agora, durante o taxiamento lá da aeronave aqui na pista, e o Dorival disse: estou com o time, me apresento amanhã, assino o contrato, e o Dorival vai comandar o Coringão na estreia do Timão na Libertadores não, na Copa do Brasil, que é quarta-feira contra o Novo Horizontino, que de uma certa forma sempre será o time do Eduardo Batista, nosso querido convidado. O Dorival está no avião e começa o trabalho amanhã, assina o contrato e vai para dentro, Garrafa. Segura aí, Silvestre, então, e aproveite para apurar um pouco mais. Repórter tá no trabalho, mudou. Pauta acontece na hora. Tem técnico que caiu e é aí no Rio de Janeiro. Segura, sua próxima entrada eu quero atualizações sobre a queda de Fábio Carille. Fábio Carille não é mais técnico do Vasco da Gama. Caiu mais um. O Silvestre volta daqui a pouco do Rio de Janeiro com um rápido resumo da queda de Fábio Carille. Ô, Edu, difícil vida de treinador, hein, filho? Difícil, né? Não se tem muito tempo e a cobrança ela é muito forte, né? Às vezes os clubes têm uma dificuldade de entender o tamanho do seu elenco ali e aonde eles querem chegar. Então, tem sempre uma discordância muito grande nisso. Mas o Fábio Carille estava meio na corda bamba. Já estava na corda bamba, né? Quanto que terminou? Me ajuda aí, gente. 1-0 Cruzeiro. 1-0 Cruzeiro. Vasco, Cruzeiro 1-0. Aqui no primeiro tempo, o Vasco atacou muito mais que o Cruzeiro, perdeu chances, jogou melhor que o Cruzeiro. Segundo tempo, gol do Cruzeiro 1-0. Quer dizer, a fase também do Vasco é complicada. E pega o Palmeiras no próximo jogo. É isso. Então, já por falar em Palmeiras, vamos retomar no Palmeiras. Ô Fini, pede pro Silvio só uma rápida atualização daqui a pouco sobre a queda de Fábio Carille, que é adversário do Palmeiras no final de semana. Você tem os gols do Flaco Lopes, a gente retomando aqui o assunto Palmeiras, os gols do Flaco Lopes, o Abel reclamou, né? Os gols perdidos, teoricamente, ou as possibilidades de gols, as chances que teve o Flaco. Ó, primeiro lance aí, Paulo. Que avaliação do lance aí, Paulinho. É o nível do Estevão, né? Quando você coloca o Estevão em campo, muda o nível do Palmeiras. Agora, eu gosto muito do Flaco Lopes, né? Um jogador de área, um jogador que chega, briga dentro da área. Você vê que o Vitor Roque não é esse jogador. Não, tanto é verdade que ele jogou na esquerda hoje, o Vitor Roque. Então, mas o Flaco é um jogador de área, é um jogador muito importante. É lógico que tem esses dias que a bola não entra, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um jogador muito importante no esquema tático do Abel. Ali ele está praticamente sem ângulo, ele está apertado, ele só tinha essa única opção, até porque o goleiro do Bahia ele fechou bem o ângulo.
Então ele tinha, lógico, bateu cruzado, mas a bola saiu. Ele não tinha opção do cara no meio ali, Miller? Não, era atacante. Ele tá apertado. Ele poderia ter chutado no canto curto do goleiro. O goleiro tava caindo pra direita. Né? Ó, se ele bate no canto do goleiro ali, o goleiro ia pegar, você pega no contrapé. O goleiro tava caminhando pra direita. Não, mas aonde ele tá ali é muito difícil. Ali não tem conversa, né, Edu? Atacante na frente do gol tem que chutar, né? E o zagueiro já tá chegando em cima dele, não tem muito tempo pra... A chance do abafo era grande, né? Era grande. Agora, se ele chuta no alto, é gol. Porque ele chutou rasteiro, facilitou pro goleiro. É isso aí. Mas não? Ele falou isso aí, concordou comigo. Vai falar. Ele bateu. Eu queria ver se ele bater dali. Ele fez o certo. Queria ver se ele bater dali, bater no alto de primeira. Fez o certo. Tô falando na altura da bola. Se ele bate no alto, como ele muitas vezes fez gol assim, o goleiro tem mais dificuldade de pegar do que rasteiro, como foi. O goleiro caiu na bola e pegou. O goleiro fez certo. O goleiro fechou o ângulo. Sim. Ele tá praticamente sem ângulo. Sim. Ele está apertado porque tem um zagueiro na cola dele. Quase não tá de frente pro gol. Aí, claro que ele vai bater cruzado, que é o básico. Sim. Olha só. Mas eu não tô se ele bate alto, o goleiro tá inteiro na bola. Sim, ele faz a defesa e, ele levanta rápido, tá inteiro na bola. O Estevão fez muito mais gols desse jeito, chutando no alto, no ângulo, do que no rasteiro. Assim. Eu falei o Estevão. Você não. Estou falando do Estevão. Nem você fez assim. Você tá um pouco assim, além da conta. Além da conta. Hoje, cara. Né? Na redação estava 0-0. Quando da chegada do Paulo Sérgio na redação hoje, Edu, né? O Chico, e eu também cheguei na redação, o Alex já estava lá. Aí ele, hoje tem que colocar fogo no Chico. Nossa, ele tava comendo o dedo. Tava 0-0 aí do Palmeiras. Vamos dar uma, né? Olha. Né? Não falou? Foi impressão minha, interpretei dessa forma. Interpretou mal, hein? Tá mal a interpretação. O senhor terminou, assim, tudo que o senhor falou tá num outro momento. Tá num outro momento. O senhor quer ficar mais feliz? Então, coloca aí, mais uma chance perdida dentro da área do Maurício. Precisa pôr? Não, vamos observar, porque... Tem do Flaco mais uma? Tem a outra do Flaco. Hoje o Flaco tem 8, 9. Você pode escolher. Miller. Ali ele cabeceou errado? Não, mas deu azar. Tá. Hoje ele deu azar todas as vezes. Acontece. Mesma coisa, Rafa. Ele tá apertado. Fez certo. Ele deu a casquinha cruzado. Fez certo. Hoje levou azar. Hoje ele levou azar mesmo. Edu, como é que faz o técnico quando recebe um jogador com a contratação que foi feita, de valor acho que mais caro do futebol brasileiro, da história do Brasil, caso do Vitor Roque. Ele vai para o 9º jogo dele, estava no banco de reservas, permanece no banco de reservas. O 9º jogo não acontece ainda esse gol tão esperado. E o Flávio Lopes tão criticado, que voltou a ser criticado hoje, você percebeu? A imprensa não é fácil. Essa imprensa, vou falar, tá todo mundo metendo pau na gente, vou meter também, né? Essa imprensa já estão metendo pau no Flaco de novo. E como é que o técnico lida com essa questão? O Vitor Roque ainda é o garoto. O cara volta do Barcelona e ainda não conquistou a condição de titular e não marcou nenhum gol. Como é que lida com essas duas questões? Acho que é um ponto positivo que o Flaco começou a fazer gol, apesar que hoje a bola não entrou, mas ele está presente em todas, né? Ele toca nela toda hora, né? Isso é importante e normalmente essa bola vai entrar. Para dar essa tranquilidade até para o Abel poder, né, saber o momento certo do Vitor Roque. O Vitor é um menino que surgiu como um vulcão, como uma erupção. Ele é muito jovem, né? Ele tem acho que 20 anos ainda, né? Isso, acho que não fez isso. Né? Então é o 11º jogo da carreira. É um adolescente ainda. Aqui e às vezes, no Palmeiras, por todo esse tamanho que ele veio, né? A imprensa, o torcedor, vê ele, a expectativa é muito grande, mas é um garoto ainda. E está acho que no clube certo, né? O Abel vai saber trabalhar com ele, colocar ele em ritmo de jogo e já ele vai dar a resposta. Agora não dá para criticar o Vitor Roque. Não dá para criticar. Não, isso que eu ia falar. Né? Tá. Então pode continuar. Não ia dar. Eu ia falar que não dá para criticar. Sabe por quê? Beleza. Porque mesmo ele não tendo feito gols ainda pelo Palmeiras, ele, mesmo sendo pênalti ou não interessa, mas ele estava na jogada. Sim. Ele sofreu pênaltis para gols decisivos. Ele fez 2 gols que para mim não deveriam ser anulados, com essa linha fantasma que hoje fazem aí. Que ele já fez 2 gols que foram anulados. Olha o lance de hoje do Vitor, Hoje ele sofreu uma falta que a 1 metro não foi pênalti, que poderia ter dado o gol da vitória. Então ele sempre está ativo, sempre participando. Ele aí, Alex, então, ele só não fez esse gol porque o zagueiro do Bahia tirou em cima da linha. Então ele está sempre presente, ele está funcionando.
problema é que a bola não tá entrando, mas uma hora vai entrar. Não é que não tá entrando. Não entrou só hoje. Não entrou duas vezes. Quer você dá uma conotação, não tá entrando. O Vitor Roque só hoje. Ele não fez gol ainda. Mas ele... O jogador, eu já falei pra você, tem que ter paciência com o garoto. Desde o início, quando você fala assim, tem que ser titular. Eu falava, calma, é um jogador que tá em formação, é um jogador que volta pro Brasil jogando num time grande. Ele não jogou em nenhum time grande ainda. E jogar num time grande, a pressão é outra. Não é ou não é, Edu? Não, o Edu sabe o que é o Palmeiras. Do Palmeiras ainda tem que dar a retaguarda. A gente vê um exemplo aí, né? Outro dia eu estava vendo que recuperaram o futebol do Felipe Anderson. O cara estava na Itália, onde se joga um outro futebol, tem um outro conceito. E quando ele chega aqui, é natural que ele vai demorar um tempo para se adaptar. Ainda mais quando o técnico põe no lado que ele não estava acostumado a jogar, né? E aí, assim, o brasileiro é muito... Né, muito imediatista. Né? Estamos na sexta rodada com quantos técnicos que já caíram? Se tem uma coisa que o futebol brasileiro não tem, é paciência. É verdade. Isso está claro. E não ia fugir de um jogador como o Vitor Roque. O Miller tá ali, eu ouvi um pouquinho de cada um, o Chico me falou, todo mundo falou ali. Vitor Roque, Miller. Vitor Roque chegou, o cara veio do Barcelona. Sim. O Memphis também veio do futebol europeu. Tá, não estou comparando jogador, mas estou falando em termos de adaptação. Chegou e também já está jogando, enfim. E a pergunta fica para você, na sequência quero ouvir o Edu também. Você defendeu o Flaco Lopes, né? Sim. Defendeu bem o Flaco Lopes. Eu quero saber de você um pouquinho sobre o Vitor Roque e se ele e o Flaco podem jogar juntos. Olha, Garrafa, do jeito que o esquema que o Palmeiras joga dificulta para o Vitor Roque. Até porque ele não é exime cabeceador, né? A bola sempre passa ali pelo alto. Pode ver quantas bolas foram cruzadas aí. 200 hoje. Exatamente. Até porque o estilo do time do Palmeiras é esse, né? E o Flaco Lopes, ele cabeceia muito bem. Ele tem presença de área. Não só cabeceia, ele também na dinâmica de jogo ele é bom, né? O Vitor Roque tem que se adaptar a esse jogo. Né? Esse jogo rápido do Palmeiras, que o Mike, quando recebe a bola, ele nem chega na linha de fundo, ele já cruza quando o Mike está jogando. É normal isso do Palmeiras, essa jogada, né? Sempre. E o Vitor Roque tem que entrar nesse estilo de jogo. Eu discordo um pouco desse negócio de o Felipe Anderson ou qualquer outro atacante. Né? Olha, ele joga aqui, na direita. Se ele jogar na esquerda, ele não rende. O bom jogador de time grande ele tem que jogar nas três. Tem que saber jogar nas três. De costas, não sei jogar de costas, faz a diagonal, filho. É tão simples isso. Então, quer dizer, eu tô na direita, tô na esquerda. Claro, Felipe Anderson, se ficar correndo para trás, ele não vai jogar mesmo. Nenhum atacante vai jogar correndo para trás, tem que correr para frente. Então, o atacante não pode ficar se preocupado em marcar o lateral. O lateral tem que se preocupar em marcar ele, pô. Então, hoje, o Felipe Anderson, quantas e quantas vezes ele jogou assim, correndo atrás do lateral, e nem sabia quem lateral que era que estava marcando. Então, acho que ele tem que ter essa sensibilidade. Olha, eu tô aqui, eu não jogava assim na Itália, mas eu vou jogar aqui no Palmeiras assim. Eu sei jogar, ele é bom jogador, é técnico. Não se adaptar em uma posição do campo. Os jogadores têm esse tipo de postura mesmo, o Edu? No sentido de, não, prefiro a minha posição. É legal ter o diálogo, né? Mas o Miller vai numa linha que o jogador tem que ser útil onde o treinador às vezes precisa. Como é que funciona isso? Hoje eu vejo que o atacante, é difícil você falar, né? Só joga em uma posição. Acho que ele tem que saber jogar, né? No que o Miller falou, pelo menos as duas, né? Ou do lado direito ou do lado esquerdo. Lógico que ele vai ter a facilidade para jogar num lado. Né? Às vezes é o cara que é o destro, prefere esse lado esquerdo para trazer para dentro, né? Como é o caso que é o Vitor Roque, né? Ele é canhoto, quer trazer para dentro para fazer a jogada, mas ele tem que ter o entendimento do setor dele. Né? E essa conversa sempre tem. Os dois podem jogar junto, o Vitor Roque e o Flaco, numa montagem de equipe? Não no decorrer da partida, porque no decorrer do finalzinho do jogo você vai fazer uma tentativa, mas num time titular você consegue imaginar os dois jogando? Não, acredito que sim, né? E o Miller, ele colocou muito bem. Acho que vai muito mais ainda do Vitor Roque se adaptar ao esquema do Palmeiras. A gente tinha um Palmeiras sem o ano passado, né, que quando tinha o Rony ainda era uma ligação direta e o Flaco era muito importante para isso, preparava essa bola numa casquinha para uma velocidade do Rony, então era um jogo direto. Esse ano, né, com a ascensão do Estevão, você tem um jogo mais pelo lado direito e o Palmeiras larga o Vitor Roque, larga o Estevão sozinho para ele criar a jogada e essa bola imediatamente ela é alçada na área.
Então o Vitor Roque ele tem que entender isso, né? Hoje eu vejo o jogo do Palmeiras aí 60%, 70% em cima do lado direito, onde o menino cria situações e vai botar ela na área. Mas ele se posicionar, né? e saber. O interessante é que o Estevão também volta na marcação para ajudar muitas vezes. Agora o Vitor Roque já não tem essa característica. Então se você coloca ele no lugar do Facundo, você já vai ter um problema de marcação. Então é um jogador que precisa se adaptar ao esquema de jogo do Palmeiras o mais rápido possível. Porque aonde joga o fraco, eu acho que é muito difícil ele jogar. Uma coisa é o atacante, tem atacante que estica o time, alonga o time. São coisas... Uma coisa é o atacante esticar o time, outra coisa é ele encurtar o time. O Felipe Anderson, o Vitor Roque, são atacantes que encurtam o time. Entendeu? O Flaco Lopes, você coloca ele na beirada, você vai matar ele, diferente. Porque ele sabe jogar ali na área, ele é referência, ele sabe proteger, ele cabeceia bem. É tipo centroavante, né? Exatamente, é dele, como o Pedro no Flamengo, normal. Agora, Felipe Anderson, Vitor Roque, Estevão, etc., Facundo, eles podem jogar assim na beirada e render pro time. Ó, o Miller disse há pouco que Flamengo e Palmeiras vão brigar daqui até o final do Campeonato Brasileiro pela liderança. Daí deve sair o campeão, segundo o Miller. O Chico discordou. Eu não ouvi ainda o Edu, nem o Alex, nem o Paulo e nem a Michele. Por falar em Michele, tá? E você vai colocar, filho, por gentileza, aqui a classificação do campeonato. Prepara o Zé Paz para o destaque final do Palmeiras, para passar como é que vai ser a semana do Palmeiras. E ainda o Silvestre lá com a demissão de Fábio Carilho. O Silvestre que vem com as informações já do Corinthians, diretamente do Rio de Janeiro. Então, o Flamengo e o Palmeiras, você em casa, você concorda? Essas duas equipes que vão brigar daqui até a final do Campeonato Brasileiro, vocês concordam com o Miller ou discordam? Antes disso, Michele e Janela, temos presentes, não é, Michele? Vou dar o primeiro ganhador de presente aqui do Mesa Redonda, é o Super Kit da Capa. Pois é, quem levou esse Super Kit da Capa, que tem a camisa do Vasco, tamanho 3G, e mais um tênis, tamanho 36, muito obrigada, Capa, e ao nosso amigo parceiro Fabrício, foi o Daniel Wingerst. Daniel, você tem uma semana para retirar seu presente aqui na TV Gazeta, combinado? A gente ainda tem para dar de presente camisa do Fluminense e o livro do São Paulo com a luva da Gol de Placa. São dois presentes que ainda vão sair. E se você está assistindo Mesa Redonda aí com a sua família, com seu filho, com a sua esposa, você vai colocar no Twitter a sua foto assistindo o programa. Deixa o seu recadinho lá no Twitter do @MesaRedondaTV e você vai aparecer aqui, nesse telão atrás de mim, já, daqui a pouquinho, tá certo? Coloca a sua foto no Twitter assistindo o programa e manda seu recado pra gente. Legal, é isso aí, Michele. Então o Fini está preparando a classificação. Quero saber dele e de você se realmente nós teremos apenas Palmeiras e Flamengo brigando. Só que antes tem aquele recado importante que eu mais gosto, né, Fini? Ah, meu Deus. Não? Você não quer? Não quer? Eu tô com sede, Fini. Espera um pouquinho. Então tá bom, a classificação na tela. Põe aqui, vamos lá. Flamengo é o líder com 14 pontos. O Palmeiras tem 13. Mesmo que o Palmeiras empatasse, o Flamengo seria líder pelo critério de saldo de gols. Então, o Flamengo tem um pontinho à frente do Palmeiras. Se o Bragantino venceu do Palmeiras Santos hoje, tá jogando agora, ele passa o Palmeiras. Aqui está computado até agora o empate do... Já está computado a vitória parcial do Bragantino aí. Vitória parcial do Bragantino. 11 pontos, Bragantino em terceiro. Cruzeiro é o quarto com 10. Fluminense é o quinto. Internacional é o sexto. Bahia, sétimo. Bahia, olha a vitória. Bahia 2 vitórias seguidas. A 1 ponto ali da zona de rebaixamento. Bragantino vai chegar aos 13 do Palmeiras, porque saiu o gol agora, daqui a pouco o Salazar já traz todas as informações. Então aqui na parte de cima mudou, mas voltando aqui para o Bahia, ó, o Bahia subiu 2 vitórias, o que faz, né, Edu? 2 vitórias, muda completamente. O Inter venceu o Juventude também. O Inter venceu o Juventude, Bahia é o 7º, Botafogo o 8º, Ceará o 9º, São Paulo o 8º, virando a página, nós temos como... Atenção, virando a página, Vasco com a vitória, com a derrota, permaneceu no 7, o Corinthians também permanece no 7, mas na 12ª colocação. Juventude é o 13º, Mirassol o 14º, Fortaleza e Vitória com 6 pontos, 15º e 16º. E olha o Atlético Mineiro, zona de rebaixamento. Santos é o 2º. O Grêmio empatou, né? O Santos vai cair para 4 pontos. O Grêmio vai inverter aqui com o Santos. O Grêmio empatou com o Vitória. É isso, e o Grêmio vai inverter com o Santos, o Sport na lanterna. Edu,
você compreende que Palmeiras e Flamengo vão brigar até o final ou você vê outras forças por fora? Eu vejo que o Flamengo bem à frente, né? Acho que é um time que, se tivesse que apostar hoje em um time, acho que o Flamengo, né, pelo que mostrou, né, acho que o Palmeiras, por tudo que tem feito, é um time muito forte. Eu colocaria o Internacional. O Internacional é um time bem organizado pelo Roger, um time belíssimo muito trabalho forte, do Roger, né, gente? Né? Deu umas escorregadinhas para trás, perdeu um confronto direto com o Palmeiras em casa, né? Mas eu vejo que acho que não escapa muito desses três times. Esse Mundial aí pode dar uma reviravolta, você fica um mês. É muito ruim, né? O calendário muda. O calendário muda, Alex. Mas como pode dar uma reviravolta, sendo que o Mundial não vai demorar um mês? Sim. Não vai parar o campeonato? Vai. Então, vai parar o campeonato. Vai parar, mas o Palmeiras vai ter a viagem, tem a pressão de Mundial em cima, tem a saída do Estevão, Mundial Miller. É outra coisa. Acho que se para o campeonato, não vai dar essa... O Flamengo vai pra lá, assim como o Palmeiras. Tem o lado também que os times que vão pro Mundial vão continuar em ritmo de jogo. Os que vão ficar aqui vão ficar um mês sem jogar. Isso pode atrapalhar pra voltar também. Mas aí o que o Garrafa tá falando sobre emocional. Não sou muito ao favor dele, mas agora... Alex, pra você, Palmeiras e Flamengo brigando, você coloca mais alguém? Acho que o Inter ainda tem condições em termos de time pra reagir e entrar nessa briga. Paulo? Mantém? Mantém. Palmeiras e Flamengo? Desde o início que nós fizemos tá polarizado aqui, eu falei, ali. Flamengo, Palmeiras e Inter. É claro que a avaliação, se você olhar aqui a tabela, o que o Edu falou, é óbvio para conhecedor de futebol. O Inter tá jogando bom futebol. Qual o absurdo do Inter ser campeão brasileiro? Nenhum. Nenhum. Hoje não. Mas assim, fazendo uma avaliação daquilo que a gente tá vendo, eu fico com o jogador, fico com o Miller, Palmeiras e Flamengo. Michele, é Palmeiras e Flamengo daqui até o final ou entra alguém nessa briga? É Palmeiras e Flamengo e o Corinthians, quando tiver um treinador também. Eu acho que o Corinthians ele pode retomar o caminho da luz e também da vitória. Vai colocar o São Paulo também e fazer média com todo mundo. Você deve fazer média, Michele. São Paulo já não sei. Tá certo. Já não sei. O Inter eu também acho que não é capaz, mas o Corinthians eu tenho certeza que... Olha só, hein? E o time que o técnico Eduardo Batista também treinar, esse time também. Bom, o negócio é o seguinte, o Zé Paz vem pro destaque final do Palmeiras pra gente falar do Corinthians. Eu vou com o Silvestre já pro Rio de Janeiro, só pra antes entrarmos no Corinthians, atualizando o que aconteceu aí, Carille demitido, você está no Galeão acompanhando o embarque do Corinthians que aconteceu há pouco, vai trazer todas as informações, mas Carille não é mais técnico do Vasco, Silvestre? Não é. Acabou de cair, Garrafa. O Vasco jogou em Uberlândia, no Parque do Sabiá, lindo estádio, lá em Uberlândia, perdeu para a Raposa, 1-0 para o Cruzeiro, mando do Cruzeiro. O Carille vinha acumulando algumas derrotas fora de casa, já são 3 no Campeonato Brasileiro, né, porque ele caiu do comando técnico. O Pedrinho, que é o presidente do Vasco, anunciou isso depois do jogo. E o Felipe, maestro, ex-lateral esquerdo de grande categoria, vai assumir o time interinamente. Carille, 21 jogos à frente do Vasco, com 9 vitórias, 7 derrotas e 5 empates. Não é mais o treinador do Vasco da Gama. Segura aí, Silver, você vai me trazer todas as informações do amasso que o Flamengo deu no Corinthians. E a chegada de Dorival. Silvestre, inclusive, foi o primeiro a fazer perguntas ao Dorival como novo técnico do Corinthians. Você vai ver tudo aqui no Mesa Redonda para que a gente possa voltar ao Rio de Janeiro com o Alexandre Silvestre. Eu quero destaque final lá no Allianz Parque com José Paz. Este Palmeiras perdeu a liderança, mas claro, o Verdão está muito nessa briga, né, Zé? Claro que tá, Garrafa, claro que tá. E agora o Palmeiras tem 3 jogos fora de casa, 3 jogos como visitante por 3 competições diferentes, né? Nesse meio de semana vai até o Ceará pegar o Ceará no primeiro jogo aí da Copa do Brasil, né? Da terceira fase da competição. Na sequência tem o Vasco fora de casa, o Vasco agora sem treinador, sem o Fábio Carille. E depois, na outra semana, mais um jogo importante aí contra o Cerro Porteño, Conmebol Libertadores. Então o Palmeiras de novo vai viajar bastante. Anteriormente aqui já tinha feito 3 jogos como visitante, hoje como mandante e agora mais 3 como visitante. O Abel tendo que equilibrar os pratos aí nesse Palmeiras que hoje, como você disse, perdeu para o Bahia aqui no Allianz Parque. Devolvo para você, Garrafa. Abração para todo mundo. Zé Paz, você tá com quem aí? Qual é a nossa equipe técnica aí no Allianz Parque? Osmar Menezes e Márcio Arcângelo. Um abraço pro Marcinho, pro nosso Osmar, que é o popular Pedra. Pra você, vai pra casa, Zé, sei que você tá com saudade do Theo. Obrigado e parabéns pelo trabalho aí no Allianz Parque. Agora, Fini, nós vamos com
o jogo do Corinthians. Vamos mergulhar em Flamengo 1, 2, 3, 4, Corinthians 0. Silvestre está no Rio, acompanhou o Corinthians, que está voltando para São Paulo com Dorival Júnior. Silver, dê um resumo de tudo o que aconteceu no Maraca. Se liga na tela. Cristo Redentor de braços abertos sobre a Guanabara. Religião no Rio também é o estádio Mário Filho lotado num domingo sagrado de futebol, na Catedral Brasileira da Bola. Em campo, o clássico nacional das multidões colocando frente a frente as paixões da fiel torcida e da nação. Flamengo, do Felipe Luiz, jovem técnico, até cotado para a seleção. Corinthians, do experiente Dorival Júnior, demitido pela CBF e que ainda não assumiu o timão, mas que marcou presença nas tribunas do Maracanã. Professor, já se sente mais um louco do bando? Estamos aí no grupo, estamos juntos. Expectativa, Dorival, para assumir o Corinthians? Vamos com calma aí. Assim na segunda e treino no time quarta? Isso daí já está resolvido. Já está resolvido. Dorival Júnior veio nesse domingo ver o que está reservado para ele. A estreia do professor deve acontecer nesta quarta-feira, jogo do Coringão contra o Novo Horizontino, fora de casa. Dorival Júnior, tomara que faça um bom trabalho, que na seleção deixaram a desejar, né? Lá na seleção foi fraco, aqui nessa seleção não, que é o Corinthians. Espero que ele melhore esse time aí, que organize melhor o time, que esse time sofra menos gols. Estou botando uma fé. Eu ia perguntar sobre o técnico, mas tem informação mais importante. Qual que é? O casamento do ano, Leandro e Damares ontem. E hoje a lua de mel vendo o Coringão metendo aquele 2-1. Técnico novo, camisa nova, inspirada na de 2000. Antes de passar o bastão, o técnico interino Orlando Ribeiro barrou Félix Torres. André Ramalho, titular na zaga. Defesa alvinegra que não conseguiu parar a força ofensiva do Mengão. Logo aos 4 minutinhos, Everton Cebolinha fez Hugo Souza lacrimejar. Pressão violenta do rubro-negro. Na sequência, Pedro, de volta à equipe, acertou o poste. Assustado, Mateuzinho vacilou e a Arrascaeta tentou pegar o goleirão de calça curta. Carrilho decidiu então acordar o Rossi e mostrar que o Corinthians não estava dormindo. Pedro poderia ter ampliado o placar, mas faltou gente para ajudá-lo. Muito superior, o Flamengo não tardou para meter o segundo. Agora no outro canto, mérito do Arrascaeta. E num piscar de olhos, 3-0. Hugo Souza deve ter esquecido que não joga mais pelo Mengo. Pedro nem deu bola para ele. Se o Corinthians trincou já no primeiro tempo, Memphis Depay também. Machucado, saiu mancando. Pedro quase fez mais um. Hugo Souza dessa vez salvou com o pé. Aos 2 do segundo tempo, Arrascaeta colocou no travessão. Aos 30 da etapa complementar, o VAR foi acionado. Pênalti sutil de Coronado em Arrascaeta. Pedro converteu, cravando o 4-0. Dorival Júnior não deve ter gostado muito do que viu, não. Mas nem sempre a primeira impressão é a que fica. O Silvestre mostrou tudo e vai continuar mostrando. Segura um pouquinho aí no Rio de Janeiro. Silvestre acompanhando a delegação do Corinthians. Embarcou há instantes atrás para São Paulo com o Dorival Júnior, que falou com o Alexandre Silvestre. Paulo, por que o Corinthians tomou um amasso do Flamengo? Cara, a minha pergunta foi, durante a tarde assim, Edu, se o Corinthians jogou na altitude. Porque é impressionante, cara. Impressionante como você vê o trabalho do miolo de zaga, os volantes, tudo em cima dos zagueiros, o Yuri correndo ali, o Memphis é o único que estava fazendo alguma coisinha ali, segurava a bola, mas um Corinthians muito abaixo daquilo que nós esperávamos, e um Corinthians que jogar contra o Flamengo, eu nunca vi jogar desse jeito, cara. Parece que os caras estão anestesiados, olhando o Maracanã, ou sentiram alguma coisa. Agora, você tem do outro lado a Arrascaeta, você tem Gerson, você tem De La Cruz. Tem técnico. Tem Cebolinha. Tem Cebolinha. Porque você sabe
O Mateuzinho treinou, acho que com o Cebolinha umas 300 mil vezes. Sabe que o Cebolinha vai pegar, vai jogar pra dentro. Põe esse gol que o Paulo tá falando. É o primeiro gol do Cebolinha. O primeiro lance. Por favor. Sabe que o jogador vai pegar a bola, vai jogar. Olha lá, Paulo. Olha lá. Não chega mais. Não chega. Mas como o Hugo falhou aí, hein? O Hugo falhou nessa bola. De novo, Chicão, os mesmos erros de marcação. Dando muito espaço. Não foi foram 2, 3 gols. O Miller sempre fala uma coisa e eu estou procurando ter esse entendimento. Ou seja, a minha visão, o Mateuzinho corre de lado e não corre na direção do jogador para fazer o abafo, Miller. Ou qual que é a visão que você tem do lance? A primeira coisa é que o Mateuzinho, quando o Cebolinha domina, ele vai se afastando para trás. É isso. E fica de lado. Se afastando de lado, já está totalmente desequilibrado ali. E o Cebolinha, cara, é um bom jogador. Essa jogada é típica dele, né? Ele corta para dentro, olha só, e dá a chapada. Cantinho. Agora, foi no canto do Hugo, né? Eu concordo com o Chico, ele falhou. Você acha? Foi no canto do... Mas, gente, o time não tem técnico. Não, e é um lance, não tem nada a ver com o treinador. Não tem nada a ver com o treinador. Só queria mandar um abraço pro Você tem vários jogadores experientes aí. Entendi. Todos os gols foram falhas individuais. Tá. Ali, o Mateuzinho tem que dar o fundo pro jogador. Certo ou errado? Professor, eu tenho uma outra leitura ali. Boa, né? legal. Se você puder passar o lance, vamos lá. Você tem o Garrido. Você tem o volante que ele corre atrás do meia. É o Carrilho. Né? Fica o Carrilho esperando o Mateus. Aí, ó, parou aí. Nesse momento. Se o volante que tá vindo espera o Cebolinha, ele fecha e o lateral pega o que passa. Tava neutralizando. Faz a transferência de boca. Também. Ali, né? Parou aí, ó. Não fizesse a troca ali. Faz a troca ali. Se o Mateuzinho pega o do fundo e o volante e o Carrilho vem em direção do... Porque ele é Cebolinha, o Cebolinha ia vir pra dentro. Ia dar de cara com o Carrilho, o Mateuzinho ficava pelo lado. Foi atrás do lateral. Eles inverteram. Eles inverteram e o menino trouxe pra dentro. E é isso que eu falo, uma comunicação. Garra, que não é problema do treinador. Não é problema do treinador. São jogadores experientes. São jogadores experientes. Então essa falha de comunicação no Corinthians foram em todos os gols. E se você pegar os jogos do Flamengo, o Cebolinha faz no mínimo umas 5 jogadas. É jogada característica dele. Aí ela faz 5. Igual o Estevão no Palmeiras, da direita pra esquerda. Trazer pra esquerda. Coloca o gol do Arrascaeta. Só sabe fazer isso. Ô, filho, o segundo gol do Flamengo. Faz bem, mas só sabe fazer isso. O Edu está citando uma coisa muito procedente. Todo mundo sabe a jogada do Cebolinha, sempre aquela que ele puxa para dentro para bater. Aí o gol do Arrascaeta, Edu, qual é a sua visão do jogo? Aí depois passo com vocês também. Falhou de novo o goleiro, hein? Mas que isso, Chico? Falhou de novo o goleiro. Ele encurtou o braço na hora que... Coração peludo. Até a rodada passada a culpa sempre era do Hugo. Ele encurtou o braço. Ele encurtou o braço. Aí trocou o Hugo agora é culpa do Hugo. Não é culpa do Hugo. Ele encurtou o braço. Como é que o goleiro vai pra bola e encurta o braço? Manda embora os dois, então, Donelli. Edu, a avaliação de posicionamento do ataque do Flamengo e do Corinthians, o que você vê nesse lance? Assim, vamos falar, mas claro. Ali o zagueiro quando sair, ele tem que matar. Né? O zagueiro saiu, sabe que o Pedro é um dos melhores que faz esse pivô, né? Saiu nele e aí o Arrascaeta... Gustavo Henrique. Aí o Arrascaeta, dentro da meia-lua ali, você pode colocar 2 goleiros ali. Põe o Gustavo Gomes ali, se ele não dá uma chegada no Ele chegou e só fez sombra, é isso? Não, ele chega atrasado. E hoje, o Gustavo Henrique chega atrasado no lance. O que o Paulo falou, né, hoje, assim, o Flamengo é um time que troca a bola, né? E hoje, principalmente hoje, trocou muita bola dentro da área do Corinthians. Muita bola, muita combinação, um pro outro. Né? Agora, o Chico Lang já meio que condenou o Hugo em 2 gols. Quero ver agora o terceiro gol. Solta o terceiro gol aí, então. E se não fosse o Hugo, Miller, era pra ter sido 7 ou 8. Com certeza, mas ali... Viu, seu Chico Lang? Mas você vai desculpar, mas nos 2 gols ele falhou. E nesse aí? Deixa eu ouvir o Miller, depois eu vou pra esse embate com o senhor. Pois não, Miller? Veja bem, Rafa, o meio-campo do Corinthians era um meio-campo que nem marcava, nem marcou e nem jogou. Veja bem, o meio-campo do Flamengo marca e joga. Então a dinâmica de jogo do meio-campo do Flamengo, ela é objetiva, ela é rápida. Pode ver esse gol mesmo. O Ranieri, ele come mosca. Porque tinha que ter acompanhado o Arrascaeta, que não tem velocidade. Em 10 metros quadrados ali,
O Arrascaeta deu tapa no Pedro, o Gustavo Henrique também devia ter chegado, ele acompanha a tabela, o Pedro ajeita para ele, só que o Ranieri tá correndo atrás do Arrascaeta. Quer dizer, aí o Arrascaeta inteligente, ele chutou entre as pernas do zagueiro do Atlético, André Ramalho, e fez o segundo gol. Agora, nesse terceiro gol aí, isso aqui é o quê? Não, e aí, num lance desse, é o beabá do futebol. Tocou pro goleiro, abre aqui para dar opção pro goleiro passar a bola. Diagonal. Na diagonal. Isso aí é o beabá. E isso, de novo, Gustavo Henrique, olha lá, fica parado, é muito lento. Ali não é pra rifar? Ali é pra rifar, o cara tá em cima dele. Solta o pé. Esse negócio de goleiro... Mas dá opções. Edu, dá opções. Assim, eu confesso que eu tenho 57, vou pra 58 anos, mas eu sou de uma época, o Leão diz isso aqui, o goleiro tem que pegar com a mão. Né? Ok, o futebol vai se modernizando, você pode jogar com o pé, mas não pode ser toda hora. Não é uma bola pra rifar. Você tá jogando contra o Flamengo, Maracanã. As bolas. Né? Ou seja, desse lance. Tava 2-0, você entrega a paçoca. Como é que trabalha hoje com essa ideia de goleiros que, na sua grande maioria, estão habilitados a pegar com a mão, mas tem que fazer esses caras jogar com o pé? Como é que é isso pro treinador, Edu? Eu tenho uma ideia, né? Eu vejo assim, você tem que separar o que é coragem e o que é loucura. O que é loucura, você rifa a bola. O que é coragem, você tem que dar, ele tem a qualidade. Aí, nesse jogo, né, os zagueiros do Flamengo, se você observar, estão para frente do círculo central. Então, às vezes, né, você tem um movimento de pedir essa bola para o espaço, de fazer, né? Parece que hoje é feio você fazer isso. Bola, o Palmeiras é bicampeão brasileiro, com o Gomes fatiando ela e o Rony. Mesmo, o próprio Everton. O Everton e o Rony fazendo gol. Então, assim... O Flamengo ele tem uma marcação muito forte em cima, né? Com 3 homens em cima, sobe com seus 3 meias ali. Os zagueiros vêm para dentro do campo. Então, uma bola nas costas do zagueiro, você faz 1, 2. A hora que o zagueiro não subir mais, aí você joga fácil. Agora, o Miller levantou o Romero, o Yuri e o Depay. Aí o Flamengo põe só um atacante. Apesar que o Cebolinha volta e tal. Quem deu o bote ali no lance? De La Cruz. Agora, Paulo, o Miller levantou a história de que no meio de campo do Corinthians, né, jogando com 3 lá na frente, tinham 3 no meio, o Flamengo monopolizou o setor. Deixa eu voltar com o Silvestre no Rio de Janeiro. Ele ouviu o Orlando, Silver, parece que foi questionado. Não é? Foi questionado sobre ter jogado com 3 atacantes contra o Flamengo e deixou no meio campo o Ranieri, que também o Ranieri não, o Carrillo que jogou pelo lado direito aberto. Ranieri também. Ficou Ranieri e Bidon, pouca gente no meio campo. Ele foi questionado sobre isso, hein, ô Silvestre? O técnico que se despediu hoje do Corinthians, o técnico interino, Silvestre, que está lá no Galeão, onde o Corinthians há pouco embarcou para São Paulo, Silver? Sim, grande Orlando Ribeiro, que hoje não teve uma noite legal, uma tarde legal depois de bons resultados no comando interino do Timão, até entregar o bastão para o Dorival Júnior. Mas sobre o esquema tático, no campo aconteceu uma coisa, mas ele pensou outra. Vamos ouvi-lo. Quando a gente fala num 4-3-3, na realidade nós estávamos num 4-4-2, o Romero conseguia fechar um pouco mais os outros jogos e tentou nesse, só que nós temos que colocar também que nós levamos o gol muito cedo, né? Então aí eu acredito que as estratégias vão ficando um pouquinho de lado, né? E aí até se ajustar novamente em campo, até eles entenderem o jogo novamente, foi um momento que nós levamos o segundo. Então foi bem difícil o jogo, mas nós sabíamos que precisávamos de mais um homem no meio campo, e esse meio campo na realidade era o Romero. Então, no campinho, Garrafa, era um 4-3-3, com a ideia do Romero voltar por dentro, ora até o Memphis Depay, que se machucou lá para os 30 e pouco da primeira etapa e preocupa para o próximo jogo. Mas na prática não deu certo também, porque o Corinthians tomou os gols muito cedo. Já era no campo 4-4-3, 4-4-2, né? Mas o Romero jogou muito aberto. Eu, particularmente, e quero ouvir o pensamento do Eduardo Batista como treinador, jogar com o Flamengo, né? Que lá no Maracanã, que é o grande favorito para conquistar o título. Velho, eu tô lá ali de interino, 4 nesse meio, não tem conversa. 3 volantes, né? 3 volantes, 4... E vamos monopolizar onde o Flamengo tem muita liberdade. E a defesa sofrendo demais, Edu.
Por que você vai jogar com o Romero se ele nem marcador é? Com todo respeito ao Romero. Outra coisa, você vai pode marcar mexer quem? no time. Porque você tem jogadores que flutuam. Fazer trocação com o não é fixo. O Gerson não joga fixo. Então, o De La Cruz não joga fixo. Então, aí você tem esse monte de cara ali e não sabe quem marcar. Edu, era para 4 homens no meio campo do Corinthians para dar mais sustentabilidade para a defesa? Eu acho que esse problema não é número, até porque o Corinthians tinha os 3 volantes ali. Né? Ele tinha o Bidon, ele tinha o Carrilho, né? Só que a gente viu muito o Carrilho pelo lado direito. Ele fez uma linha de 4 com o menino, com o Romero aqui pelo lado esquerdo. Isso. Então, assim, ele tinha fortalecido. O que eu vejo muito mais, independente da formação tática, né, há uma velocidade muito alta do Flamengo em detrimento de uma velocidade mais baixa do Corinthians. Podia colocar o número que você quisesse, a posição que você quisesse, né, o Flamengo sempre rodando mais alto, sempre mais rápido, sempre mais agressivo, sempre marcando mais alto. Né? E essa foi a verdadeira leitura, independente do sistema. Mas vamos falar a verdade, que depois que o Corinthians ganhou o título do Palmeiras, ele caiu demais. Caiu demais. Achou que acabou a temporada, né? Parece que acabou a temporada, não tem mais nada para jogar. Em relação aos jogadores, porque a comissão técnica saiu, uma nova está chegando, né, Chico? Uma nova está chegando, vamos ver o que vai acontecer. Agora, pois não, Miller. Garrafa, veja bem. Meu Deus, olha o jogador como é que tá. A palavra no futebol, as leis da bola, vou falar isso 200 vezes aqui, até as leis da bola não mudam, mas os treinadores, na sua maioria, mudaram elas. E estão sendo penalizados por isso. O Corinthians jogou como? Bidon, Ranieri. Tem uma palavra no futebol que diz assim, aproximação. É tão simples essa palavra, só que na prática é diferente. Na praticidade, se você não colocar ela em prática, acontece o que aconteceu hoje. Um chocolate grandioso. Foi chocolate, Miller? Meu Deus. O Ranieri, ele tava que nem uma barata tonta. Sabia quem marcava. O Bidon só joga com a bola no pé. O Garrido, ele parece um peladeiro. Estou julgando o jogo de hoje. Sim, sim. O meio-campo do Flamengo, que eu acabei de falar de dinâmica de jogo, como é que eles jogaram? A imagem está bem clara. Como é que eles jogaram? Eles em 1 metro quadrado, eles faziam 2. 1, 2, o Léo Ortiz é um 10 de zagueiro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Como é que eles jogaram? O tempo todo assim eles jogaram. Arrascaeta, Gerson, o Pulgar e o De La Cruz. 1, 2, a dinâmica. E fora a chegada do Wesley e Ayrton Lucas nas laterais. E eles também, o jogador tem que entender que a área não é inimiga dele, é amiga dele. Só que muitos jogadores são inimigos da área. Então o que acontece? O Flamengo deu chocolate por conta disso. Além de ser um time melhor, além de ter muita técnica, Chico, a aproximação do outro. Essa aproximação, constantemente, a gente viu no jogo de hoje. E olha, a facilidade foi muito grande. Se não é o Hugo, era 7-0 e merecidamente. Agora, eu quero passar no lance do VAR. Do VAR teve o 4º pênalti. O 4º gol do Flamengo saiu num pênalti que pra mim não foi, que era a opinião da bancada. Aliás, o VAR, Sport e Fortaleza, eu quero falar com o Silvestre sobre isso e vou perguntar ao Silvestre se o Orlando chegou a conversar com o Dorival. Só que antes, atenção... O Ramon Dias, lembra? É isso. O que ele fazia? Ele metia 3 volantes, né, jogador? E não estourava lá atrás. Porque a defesa, os volantes protegiam a defesa. Agora, se você abre, você quer bater de frente contra o Flamengo, não dá pra fazer trocação. Silvestre, o técnico do Corinthians, o Orlando, teve contato antes, depois do jogo com o Dorival Júnior? Como é que foi esse relacionamento? Eles tiveram contato, foi depois do jogo? Será que o Dorival chegou a conversar alguma coisa sobre formação de time com o Orlando, Silvério? Sobre formação de time, eu seria leviano em confirmar. Mas o técnico interino Orlando Ribeiro conversou sim, o Dorival chegou, foi para vestiário, participou da roda, depois teve um breve contato também, trocando ideias com o Orlando após a derrota. Eu perguntei algo nesse sentido pro Orlando Ribeiro, vamos ver? Professor, como é que é entregar o bastão para o Dorival Júnior depois de uma pancada dessa, onde nada deu certo para vocês e parece que tudo aconteceu para o lado de lá? Boa tarde. É ruim, né?
eu conheço o professor Dorival há um bom tempo, nós gostaríamos de ter entregado de uma maneira melhor. Mas infelizmente foi assim, então a gente só pede desculpas ao torcedor. Isso é importante a gente falar, porque nós sabemos o quanto é ruim eles voltarem para casa ou estarem em casa assistindo o jogo e nós apresentarmos essa derrota. Mas o Corinthians é muito grande, então nós temos que seguir agora com o professor Dorival. E eu tenho certeza que eles vão se recuperar o mais rápido possível. Nós se encontramos agora no vestiário, né? Conversamos muito pouco sobre o jogo, porque nós já tínhamos tudo elaborado. Mas nós tivemos uma conversa com ele, sim, naturalmente, né? Falando um pouco sobre o jogo, conversando até coisas nossas. Mas nós tivemos conversa com ele, sim. E amanhã o Orlando com certeza vai ter um encontro com o Tite nessa transição, com o Tite não, pelo amor, com o Dorival Júnior. O Orlando Ribeiro volta a comandar o Sub-20 do Corinthians, mas ele deve passar algumas informações para o Dorival Júnior, que assina o contrato e assume o trabalho à frente do Timão amanhã, segunda-feira, Garrafa. Segura aí, Silvestre, que você volta para falar do Dorival. Eduardo Batista, você já viu alguma situação dessa de você assumir um time e o interino comandar uma partida antes de você estrear? E qual deve ser a relação do treinador eticamente? Porque o Orlando monta o time e chega ao técnico. Há uma troca de ideias, há um respeito. Como é que é isso, Edu? Eu acho que, pelo que o Orlando falou, acho que a semana já estava pronta, o jogo já estava pronto, né? E você não faz um jogo, principalmente dessa magnitude, de um dia para o outro. Então, acho que o Orlando tinha a ideia dele, né? E o Dorival chega para dar um apoio, né? Para trocar uma ideia, né? Mas acho que a ideia do Orlando, acho que prevaleceu aí. Ô Silvestre, você acompanhou a chegada do Dorival no Maracanã. Foi o primeiro a fazer uma pergunta, o Alexandre Silvestre, aqui da TV Gazeta, foi o primeiro a fazer uma pergunta, em entrevista mesmo que na correria, né, Silvestre? Ao técnico Dorival Júnior. Conte pra gente como é que foi, como é que o Dorival se comportou hoje aí no Maracanã. O anúncio será feito amanhã, mas todo mundo já sabe, os jogadores do Corinthians já falaram em nome de Dorival Júnior e ele estava ao lado do Fabinho Soldado. Como é que foi tudo isso pra gente aí, Silver? Em primeiro lugar, eu fui setorista de elevador hoje, 1h30 sentadinho na porta do elevador, marquei a porta, porque por ali ia ter que passar. Eram 2 elevadores, eu apontava a câmera para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Depois de 1h30, apareceu o Dorival, antes do jogo, sorridente. Vamos rever como é que foi o primeiro contato dele com a imprensa, já como técnico do Corinthians. O Mesa Redonda chegou na frente. Diz aí, professora. Professor, já se sente mais um louco do bando? Estamos aí no grupo, estamos juntos. Expectativa, Dorival, para assumir o Corinthians? Vamos com calma aí. Pessoal, por favor, pessoal. Pessoal, por favor. Pessoal, por favor. Assina a segunda e treina o time quarta. Isso daí já está resolvido. Já está resolvido. O Dorival chegou querendo calma. Calma? Ah, tá bom, cara pálida. Quero ver só. Ou seja, parabéns, Silvestre, pelo registro. Mas vai ser, mas vai ser bem pago, viu? Agora vai ser bem pago. Não tenho dúvida, até por merecimento. Me diga uma coisa, como se comportou o Dorival lá no estádio do Maracanã e aquilo que você trocou de mensagens com ele agora no embarque aí no Galeão, o Dorival que confirmou a você que já está tudo confirmado, segunda-feira ele assume o Corinthians e quarta contra o Novo Horizontino, ex-clube do Eduardo Batista, ele estreia. Como foi rapidamente o Dorival no Maracanã e no embarque já com a delegação para São Paulo, Silver? No embarque, conversei com o Dorival já dentro do avião. Ele dentro, eu aqui no saguão do Galeão. Ele só me confirmou que estava junto com o time e que inicia o trabalho amanhã. Desejei boa sorte, apesar de eu não ser corintiano. Eu brinquei com ele, torço pelo seu sucesso no Corinthians, professor. E o Dorival chegou sorridente, como vocês viram, rapidamente falou com a imprensa. Praticamente não é uma entrevista, é só para marcar território, né, Garrafa? Para mostrar ali o bastidor, as primeiras palavras do Dorival durante o jogo, ele ali da cabine, da tribuna de honra do Maracanã, fechadinha com vidro, ele acenou para alguns torcedores. O Dorival foi técnico do Flamengo, mas ele ficou bem compenetrado durante o jogo e depois fechou, ficou com a fisionomia sisuda por conta do que estava acontecendo no jogo, Corinthians levando, eu não posso falar o que eu ia falar, mas você já entendeu.
Levou uma sacola, voltou com o bagageiro cheio, chocolate, foi um amasso, enfim, daí pra frente. Eu vou fazer uma pergunta pro Edu sobre o Dorival chegando e o Novo Horizontino, que o Edu conhece bem, mas o Chico pediu a palavra. Pois não, você nem precisa pedir a palavra, Chico, você pode falar a hora que você quiser. Eu vou tirar da sua boca o que você ia perguntar pro Eduardo Batista, né? Você que esteve lá no Novo Horizontino todo esse tempo, 2 anos e meio, o que pode se esperar do Novo Horizontino contra o Corinthians na quarta-feira? Lá em Novo Horizonte, né, Chico? Lá em Novo Horizonte. Boa pergunta, hein, Chico? A gente fez um jogo contra o Corinthians no Campeonato Paulista, talvez nesse ano foi o nosso melhor jogo. A gente perdeu de 1-0, mas foi um jogo que no primeiro tempo o Novo Horizontino finalizou 19 vezes a 0. Né? Teve um pênalti defendido pelo Hugo, né? Foi um grande jogo do Novo Horizontino. A gente neutralizou com o Ramon. Era um jogo muito interno, né? Todo mundo vinha por dentro, a gente conseguiu neutralizar bem isso, né? E aconteceu várias transições ali e por preciosismo ali, um pouquinho mais de capricho, né? A gente poderia ter feito o placar, mas né, o Novo Horizontino é um time que vai muito confiante, puxando pelo que fez no Campeonato Paulista. Paulo... O elenco é o mesmo, né? O elenco é o mesmo. É o mesmo que estava com você. Isso, mesmo time. Ou seja, vai ter pedreiro Dorival na estreia. Vai ter dificuldade lá. Vai ter dificuldade lá. Por falar em dificuldade lá, qual é a maior dificuldade que o treinador, e quero que o Edu fale também, vocês falem, o Dorival pode ter amanhã chegando, sabendo onde é que é a sala dele, onde é que é alojamento e tal, e arrumando o time para um jogo na quarta-feira. O que dá para ser feito, vocês jogadores e o Edu como técnico, o que dá para ser feito de segunda até quarta-feira para mudar essa escrita, o que aconteceu hoje no Maracanã, Paulo? Bom, na realidade, ele não vai conseguir implantar a filosofia de trabalho dele em 2, 3 dias. Muito difícil. Agora, é uma conscientização dos atletas, né? Posicionamento, ele viu o jogo contra o Flamengo, viu os posicionamentos errados. Então, isso precisa de imediato corrigir no Corinthians, porque não foi a primeira vez que nós vemos isso. O Corinthians tem tomado muitos gols fora da área. Por quê? Porque se posiciona mal, muitas vezes os volantes estão batendo com os zagueiros, tem que sair mais, tem que se posicionar melhor. Então eu creio que o que mais ele vai fazer nesses 3 dias é posicionamento. Sabe o que ele vai fazer? Ele não vai fazer. Sabe o que o Dorival vai fazer? Ele vai preencher o meio-campo. É isso aí. Ele vai fazer isso. Porque tem que fazer isso. Tem. Mas ele não vai preencher o meio-campo com o Ramires. O Ramires Tem presentes em enquete, o Miller continua, a Michele tá chamando já. Pois não, Michele, temos presentes, é isso? Temos presentes, vamos lá, Osmar Garrafa, olha só. Camisa do Fluminense, tamanho M feminina, em parceria com a Umbro. Obrigada, Umbro, por esse presente incrível. Vai para o Antônio Carlos Hassen. Uma semana para retirar seu presente aqui na TV Gazeta. A nossa equipe entra em contato com você a partir de amanhã pelo e-mail. E temos mais um presente, o livro da Vila Maria para o Morumbi, do Morumbi ao Mundo, do nosso querido Carlos Caboclo, mais a luva da Poker, que a loja Gold Placa nos mandou. Que luva bonita, vai para o Eduardo Elias Júnior. Uma semana também para retirar seu presente aqui na TV Gazeta, tá certo? Tem a nossa arquibancada virtual, vamos dar uma olhadinha? Olha aí, ó, o mestre corintiano na audiência com a filha Taeme, vai Corinthians. O que mais que tem? O Hércules Lustosa, bora terminar o domingo com o Mesa Redonda, obrigada. Hércules está sempre com a gente aqui. O Danilo, o São Paulo corrigindo o excesso de erros de passe, bate em frente com qualquer time. Quem sabe, né, Danilo? Continuando, o Fernandão. Para deixar registrado, o Palmeiras não termina o Campeonato Brasileiro entre os 4 primeiros, disse o Fernandão aqui. O que mais que tem? Quem se vende se torna escravo. Olha só isso aqui. Não tem como não assistir o Mesa Redonda. A janela tá uma lindeza. Obrigada. Viu? Essa aqui a produção ajudou. O Paulo Sérgio ninguém falou nada. Mas... Ninguém falou que o Paulo tá bonito. Bonitão, o Marcos disse, acabei de chegar do trabalho, deu tempo de pegar um pouco do programa. Marcos Medeiros, da Vila Madalena. Obrigada, Marcos, pela sua participação. Tá assistindo aí o programa. O Derson Braz também ligadinho aqui no Eduardo Batista. Muita gente falando. Olha aqui, ó. Fábio Carilli caiu o contrato Eduardo pro Vascão, diz o Fernando Mortari. Muita gente falando. Ó, Eduardo Batista aí, dirigente. Está livre aqui, sentado no Mesa Redonda. Por que não? Aliás, o Eduardo faz um trabalho maravilhoso, assim como o Roger, porque o Eduardo e o Roger, não faz tanto tempo, mas faz algum tempo, eram a bola da vez. Tanto que o Edu assume o Palmeiras,
Ele e o Roger brigando de ponta a ponta. O Roger assumiu o Grêmio. Era o que tinha realmente de melhor revelações. E o Santos perdeu, viu, Garrafa? O Santos perdeu. O Salazar daqui a pouco vem direto com informações. E aí o Eduardo fez um trabalho no Palmeiras. Muito bom, inclusive. Muito bom. Só não sei se ele descobriu já qual é a fonte. Você descobriu já qual é a fonte, não? Não, nem vou descobrir. Nem vai descobrir. Que história, esse negócio Você da não fonte? lembra? Na coletiva? Você tem aí, filho? Tá viralizado na internet há muito tempo. O YouTube tem milhões de visualizações. A história da fonte, bem lembrado pelo Alex Miller. Quer ver que o nosso diretor, que é o Luiz Ricardo Fini, é gato fogueteiro, ele gosta de ver o circo pegar fogo. Ele vai arrumar, vai falar, Garrafa, eu tenho aqui o Eduardo Batista, que ano foi, Edu? 17. Era um jogo contra o Peñarol. Peñarol. Aquela briga toda, né? Então, peraí, você que não se lembra, contra o Peñarol sempre pega fogo. O nosso diretor pega fogo também. Põe na tela esse momento, né? De um técnico que estava técnico do Palmeiras, com a faca nos dentes, como está até hoje. Foi uma vitória incrível aquela, hein? Porque é profissional. Tudo isso, assim, apaga a vitória, né? Foi uma vitória espetacular. A gente vira perdendo 2-0. Aí no intervalo a gente faz 3 alterações e a gente, acho que o Bigode, o William Bigode faz 2 gols, a gente ganha 3-2. 3-2 lá dentro. Espetacular, foi espetacular. Põe na tela aí da fonte, como é que é o negócio? Põe aí, Fini, vai. Que eu escutei, né, e de uma pessoa importante que é um cara que eu já admiro e sou fã há muito tempo, em falar que o Roger Guedes jogou contra a Ponte Preta porque o Alexandre Matos escalou e eu era um treinador maleável. Sou um cara muito sério, batalhei para estar aqui, então exijo respeito. E essa pessoa não falou da fonte, falou que não podia falar fonte. Então as pessoas que colocam isso têm que ter responsabilidade. E se tem a fonte, fala a fonte. Fala a fonte. Fala quem que falou. Fala quem que falou que eu saí de mão com o Roger. Falar mentira. Mentira. E falar que eu sou maleável, aí você já ofendeu o homem. Você já não foi leal. Fala quem é a fonte. Eu não vejo. Se ganhou uma eleição nos Estados Unidos, com mentiras se ganhou uma eleição. E isso é culpa da imprensa. Então, quando você der uma notícia, fala a fonte. Fala de onde veio. Fala de onde veio. Estão falando com um cara sério aqui dentro. Um cara que ralou, que está aqui todo dia trabalhando. Muito bem. Gostei mesmo. É o que eu falo. É o que essa imprensa, né? Alex Miller, o senhor Paulo Sérgio, o Miller está comigo. Chato mesmo, o Chico Lang. Só quem já passou por isso sabe. Ficam falando sem falar a fonte. O Edu, é um momento interessante. Dá um resumo pra gente. Foi o jogo lá do tapa da cara, quando o Felipe Melo chegou. Não foi tapa na cara, foi soco. Se precisar, damos soco na cara dos uruguaios, foi isso? Foi um jogo assim, criou-se uma expectativa, né? Com a chegada do Felipe, né? Ele dá uma entrevista, mas tirou-se muito do contexto, né? Daquilo, só que os uruguaios compraram, né? Compraram isso, né? Instigaram, a gente teve um jogo anterior, né? Um jogo que também foi espetacular, fizemos 2 jogos muito de altíssimo nível contra o Peñarol. Não lembro o placar, acho que nós ganhamos de 1-0. 1-0, mas, né? Um jogo muito, muito brigado. E já teve confusão ao fim desse jogo no Allianz. E aí se levou toda a guerra para lá. Mas foi um baita jogo, né? Foi um jogo que a gente sai perdendo 2-0, a gente vira de 3-2. Né? E o Edu de Menezes se assustou demais. Não, o Edu é meu amigo. Edu, todo mundo pensou que a bronca do Não, o Edu era o único brasileiro ali, era o único repórter ali. Ele falou, não, você fica tranquilo, deu um abraço dele. O Edu é meu irmão. Se não é a mancha verde aquele dia, ia ter morte, porque os caras tiveram que segurar. Não, se não é o Palmeiras levar... As seguranças, um monte. Eles levaram, acho que se eu não me engano, foram mais de 30 seguranças. Foram os caras que salvaram a gente dentro do campo ali. A pressão de ser treinador de uma grande equipe é muito grande, né, Edu? Não era assim. A gente conseguiu, no Palmeiras, eu saí com 63% de... Sim, mas a pressão de se dirigir a um grande clube com essa cobrança hoje, com rede social, ela é enorme, é gigantesca. Tem. Até porque você com uma derrota, você já é colocado em xeque, né? Eu dava risada 15 dias atrás,
eu vendo falar que a era Abel tinha acabado. Falei, mas como assim? O cara faz 3 anos ganhando tudo. Futebol então, você tem que conviver com maluco. isso, não tem como. Essa entrevista me lembra o papai Nelsinho Batista, quando ele estava no vestiário, chutando tudo. Ele puxou no pai, no pai. Chutando tudo, jogando laranja pra tudo, que tá faltando treinador assim, ó. Esse é o futebol raiz. É assim que tá ô Silvestre, me passe informações sobre reforços, né? Se há possibilidade do Corinthians se reforçar, mesmo sem recurso financeiro, comentou-se até em 2 ou 3 jogadores, se existe possibilidade de reforço, e quais profissionais chegam com o Dorival a partir de amanhã no Corinthians, Silver? Reforços foram tratados nas conversas antes do acerto, mas eu não tenho os nomes. O Dorival Júnior provavelmente vai pedir gente para a linha defensiva, para a zaga. E talvez também para a criação do meio-campo. O Corinthians está sem o Garro, e sem o Garro o time fica sem cérebro. Vem aí a família Silvestre, Garrafa. Depois da família Dias é a família Silvestre. Só que não somos parentes, ok? Mas temos o mesmo sobrenome. Então a comissão técnica, eu não revelo a fonte, viu, Eduardo Batista? Mas uma fonte amiga, muito amiga corintiana, me passou aqui, ó. O time do Dorival Júnior, o Lucas Silvestre, o filho dele, auxiliar. O segundo auxiliar, o Pedro Soteiro, o Celso de Rezende, preparador físico. Esses caras confirmados, acertados com o Corinthians, assinam amanhã. A confirmar 2 analistas de desempenho equetais. Essa coisa da ciência, dos computadores, das estatísticas e das análises todas. Guilherme Lira e João Marcos Pereira Soares, a confirmar esses 2 nomes ainda. Silver, parabéns pelo belíssimo trabalho aí no Rio de Janeiro, como sempre. Foi o primeiro a conversar com o Dorival Júnior, mesmo de forma rápida. Ficou ao lado do Corinthians aí no embarque no Galeão e trouxe tudo aqui pra gente no Mesa Redonda. Bom retorno pra você aqui pra cidade de São Paulo e pra toda a nossa equipe. Qual a equipe que está com você? Quais são os profissionais que estão aí? Ricardo Braga, que está me cumprimentando aqui, meu cinegra. Renato Alves, corre pra lá, corre pra cá. Luz, áudio, deu tudo certo. Um beijo, bom final de programa pra vocês e boa sorte ao Dorival Júnior. Parabéns ao Renato, ao Ricardo. Cara, eu vou dormir agora, eu tive insônia. Tchau. Eu tive insônia, fiquei tão ansioso, eu tive insônia. Tchau. Boa noite, parabéns pelo trabalho. Tá aí o Alexandre Silvestre. Eu entendo que o Corinthians tem problemas na defesa, não é? Na defesa. Acho no que meio o e no ataque. E no banco. Acho que um atacante de velocidade pode ajudar o Dorival. Um lateral direito seria bom. E um zagueiro. Eu mexeria nessas 3 posições. Mas tem o Tchoca, acho que 2 jogadores no elenco, que não foram muito aproveitados pela família Dias, podem ganhar oportunidade com o Dorival. O garoto Tchoca, aos poucos, é garoto, demonstrou qualidade. E o Thales Magno. O Thales é um jogador que pode ajudar demais. Que cortou o cabelo, hein? Cortou o cabelo. Aquilo que eu falei, o Dorival não vai jogar com 3 atacantes. O Dorival vai preencher o meio campo. E ele não vai fazer o quarto homem com o Romero. Não, ele vai colocar um sangue novo ali, com certeza. Isso é fato. Enfim, vamos aguardar. E pra gente fechar, porque o Salazar tá chamando lá na Vila Belmiro, o Santos perdeu. O Salazar está na Vila Belmiro, tem ainda o São Paulo que empatou com o Ceará, mas coloca aí o pênalti que foi dado para o Flamengo. Jogada do Coronado com a Arrascaeta. Foi pênalti com delay, né? Foi pênalti com delay. Eu duvido ele dar uma falta dessa fora da área. Fora da área é mais fácil. Não dá, nem fora não dá. Ele deixa, assim, segue o jogo. Pra você, Alex. Pênalti ou não? Não. Nada, você não daria. Não. Paulo? Ridículo. Não. Chico Lang tá pensando ainda. Edu Batista. Eu tava assistindo, né? Na hora eu não entendi porque o VAR. Mas o árbitro tá muito próximo. Né? Se ele não viu nada, né, tem que seguir o lance. Houve um toque, se você for ver, até tem um toque, mas o árbitro ele está muito próximo do lance. Ó, você vê o lance, ele manda jogar, você vê que ele vai no VAR e tenta se explicar com o VAR é que convence ele. O toque não derruba o jogador. Não derruba, não é suficiente. Quem joga videogame sabe, pareceu bug de videogame. O cara toma um pênalti e cai depois de O Chico está em dúvida se ele daria o pênalti para o Flamengo. Acho que ele daria pênalti para o Corinthians. O Chico está pensando. Miller, pênalti ou não? Não foi nada, mas
Infelizmente, hoje tem o VAR, pênalti de VAR. Michele. Nada. Que isso? Não. Chico, pênalti para o Flamengo? Um assalto à mão armada. Seria 3-0. Foi isso que aconteceu. Foi mal. A mão estava desarmada, Chico. Você tem a conversa do VAR, a explicação? Era o Candanção, o árbitro, né? Não, esse é outro jogo. Não, nós temos do outro lá, né? Aliás, olha o VAR. Então, aqui meio que de forma unânime, esse ainda até dá para ter uma certa polêmica, tal, discussão. Mas olha, põe a imagem, Fini. Sport e Fortaleza ontem, o mundo do futebol está abismado, né? Um lance claríssimo de gol para o Fortaleza. Ó, no primeiro lance a gente já vê que a bola entrou. Quer ver? Vamos voltar lá, ó. A física não tem como ser desmentida aí. Bateu a bola. Lá dentro. Lá dentro. Vamos ver, ó, por essa imagem. Mas a lateral dá mais certeza. E tem uma imagem lateral circulando, não sei se a gente... Nós não temos essa, mas tem uma imagem que está circulando na internet, uma imagem lateral que fica claro que a bola entrou. Não, mas aí já dá para ver, né, Gato? Aí, no primeiro lance do jogo, para mim, claríssimo, né? Para todo mundo. No ao vivo já deu para ver. O árbitro desse jogo era... Mateu Candanção. Esse que é o Candanção. FIFA. Vamos ouvir a explicação do VAR? Gente, se é que tem explicação, na tela. Pode jogar! Pode jogar! Não vejo, tá? Eu não vejo. Pra mim ela pinga dentro. Esse entrou inteiro. Todo ao vivo. Limpo. Larga um loop. Um loop? Essa imagem não Parece é clara. que ela pingou dentro, Matheus. Tá, mas e aí? Tem que tomar uma decisão. Mais baixa velocidade possível, tá, irmão? Toma tempo, toma seu tempo aí, Toski. Aqui tá tudo em gestão. Totalmente? Ver totalmente eu não consigo ver, mas tem um sentimento, tá? Vocês vê claramente ela entrando? Tá fazendo toda a checagem. Eu, Vinícius, consigo ver dentro do Não gol. adianta ser rápido e errado. Eu acho a melhor imagem é goal line. É isso que eu tô te falando numa boa. Pronto, é isso aí. A goal line é a primeira que a gente viu. Você consegue Não tem essa tecnologia. Eles vão ter a imagem da goal line lá, que é uma câmera que fica em cima da linha lá ou no alto. Eles vão fazer toda a checagem e usar todas as imagens. Por isso que toma tempo. É um lance bem fino. Inconclusivo. Tá checando. Decisão de campo. Tem alguma coisa checada depois pra gente checar? Ó, pela goal line eu não consigo ver claramente. Deixa eu ver pela... Falta eu ver por uma imagem, peraí. Dá um zoom. Tá picotando pra mim, Toski, não ouvi. Estamos checando ainda, Matheus. E ainda ela é inconclusiva. Tá bom, então não fica tranquilo, Herman. Toma seu tempo. A gestão aqui tá ok. Vocês usaram todas as imagens? Ela dá impressão por uma câmera que entra, outra eu não tenho claramente. Eu tô só com impressão por enquanto, mas eu ainda não tenho a definição completa. Tem que tomar uma decisão, Vou tomar uma decisão aqui pra vocês. Entra ou não entra? Vinícius entra. Herman entra, tá? Vou chamar ele pra ver comigo então. Você viu o gol nessa imagem? O que você viu, Toski? Cara, eu não consigo ver 100% gol ainda. Você vê gol? O Vinícius vê a bola dentro, tá? O Vinícius disse que consegue ver a bola dentro. Também, tá? O Herman também vê gol. Eu não consigo ter 100% de clareza se essa bola tá tocando na linha ou não, gente. Olha a sombra, dá mais um. Olha a sombra da bola na trave. Ela pode estar tocando a linha. A gente não tem uma imagem conclusiva. Eu vou voltar a decisão de não gol. Exato, é uma decisão muito importante pra gente ver junto. E eu só tô com impressão de gol. Qual é o seu sentimento? Sentimento, Garrafa, seu sentimento. Emoção. Tá sentimento. Esse é o VAR do Brasil. Então, você tem que brincar. O diretor tá certo, pode deixar. Isso, deixa eu tocar a música aí. Ó o VAR. Esse é o VAR. É um momento de emoção, Edu. Emoção. O que eu sinto. O cara consulta o VAR, o que eu sinto. Emoção. Pô, como emoção, velho? É gol. É gol. É gol, é uma brincadeira. E o árbitro é FIFA. Árbitro FIFA. O que eu vou dar? Você vai dar o gol, pô! Quem decide é ele! O árbitro é FIFA, o VAR é FIFA, que é Rodolfo Toski Marques, e os dois auxiliares de VAR são muito conhecidos. Eu te amo, VAR! Eu preciso ir com o Salazar lá pra Santos. Eu te amo, VAR! Ô, Garrafa, o árbitro, todos aí, tem que apitar a Série D o ano todo. Thiago Salazar, o Santos perdeu mais uma. Thiago Salazar, presidente Marcelo Teixeira indo pro vestiário. É isso, Salazar? Boa noite. Boa noite, Garrafa. Vou deixar você com a imagem aqui do Thomas Jefferson pegando a saída do Marcelo Teixeira. Ele que foi bastante hostilizado aqui na Vila Belmiro hoje, depois da derrota do Santos por 2-1 para o Red Bull Bragantino aqui na Vila Belmiro. Agora o Marcelo Teixeira está se encaminhando para o vestiário do Santos. Ele está indo encontrar os jogadores no vestiário do Santos. Ele está sendo ali cercado por todos os seguranças, mas é claro que para passar por aqui ele esperou a Vila Belmiro inteira ficar vazia. O estádio já está
praticamente inteiro vazio, só com o pessoal que está trabalhando ainda aqui dentro. E o Marcelo Teixeira, então, se sentiu à vontade para descer aqui as cadeiras e ir para o vestiário encontrar os jogadores. Como eu te disse, Garrafa, mais uma derrota do Santos, agora são 4 derrotas, 1 empate e só uma vitória nesse Campeonato Brasileiro. O Santos é o vice-lanterna da competição. Hoje, mais uma vez, uma partida ruim, sem Neymar, sem Barreal, sem Soteldo, sem Bom Tempo, muitos desfalques, sem Tassiano também. O César Sampaio, o técnico efetivado por uma semana, segundo o próprio Marcelo Teixeira, hoje fez alguns experimentos, colocou o zagueiro Luizão de lateral direito, enfim, mexeu um pouquinho na escalação do Santos. O Peixe, mesmo assim, não conseguiu corresponder. O Red Bull Bragantino abriu o placar com o Eduardo Sacha, ex-jogador do Peixe, depois com o La Quintana fez 2-0 e só nos acréscimos do segundo tempo o David Washington desempatou, o que não impediu muitos protestos por aqui, Garrafa, muitos xingamentos, muitos protestos. Quinta-feira tem jogo de novo aqui na Vila Belmiro contra o CRB, primeiro jogo de um mata-mata pela terceira fase da Copa do Brasil, e um dos gritos aqui da torcida organizada do Santos foi: se quinta-feira não ganhar, o bicho vai pegar, Garrafa. O Santos tem possibilidade de ter um técnico ainda essa semana? Garrafa, eu não acredito. O César Sampaio ele já está praticamente nos bastidores, confirmado para ser o treinador na quinta-feira, independentemente do que acontecer no extracampo. Mas o jogo de hoje eu não tenho nenhuma dúvida. Deve ter mexido com a cabeça da diretoria do Santos, que já estava propensa a oferecer a efetivação a César Sampaio. Depois do que nós vimos aqui, não sei não, viu? Tá certo. Salazar, qual é a equipe que está com você aí na Baixada Santista? O grande Thomas Jefferson e Melchior Brito. Os dois aqui comigo, acompanhando essa derrota do Santos aqui, Garrafa. Ah, e tem um detalhe antes de entregar para você. Neymar veio, dessa vez veio e ficou, não voltou para a mansão. Ficou no camarote lá embaixo, perto do campo, assistindo. Tá certo, um abraço a você, Salazar, obrigado pelas informações, ao Thomas Jefferson e também ao Melchior. Amanhã no Gazeta Esportiva, muito mais do Peixe. O Santos que está na zona de rebaixamento com esse resultado, Fini? Deixa eu ver como é que ficou aqui. Só uma aqui. Coisa, com esse time que o Santos jogou hoje, o titular sem o Neymar já é ruim. Esse que jogou hoje, então, é pra cair mesmo. Edu, ele tem condições de trabalhar lá, o Edu. A indefinição, eu não vou, é óbvio que tem. É óbvio que tem. Lógico que tem. O Edu, eu disse, não, já vai estar em algum time da Série A. Agora, com indefinição de treinador, time grande, entrando em zona de rebaixamento, ó. É o penúltimo colocado com 4 pontos. Penúltimo colocado. Difícil, hein? É para começar a ficar preocupado. Não, o Campeonato Brasileiro não aceita desaforo, Eduardo. Embora é o início, né? Esses times que estão na zona aí sabem que é um campeonato difícil. E para você sair dessa zona aí, você tem que nadar contra a corrente. Então, quanto antes começar a pontuar para escapar desse bolo aí, é melhor. Lembra que eu te falei? Tem que contratar um treinador já. Não tem que efetivar o César Sampaio, não. Daqui para Santos, 80 quilômetros. 18 pontos, ganhou 4. E Campeonato Brasileiro, você sabe a dificuldade que é. Não pode demorar, né? Não aceita desaforo. Vai contratar no desespero. O São Paulo do Miller foi a Fortaleza. Com os meninos, o tricolor empatou em 1-1 com o Ceará. Se liga na tela. Foi o São Paulo na belíssima Fortaleza, lá no Castelão, Fini. Vamos ver como é que foi esse São Paulo 1, Ceará também 1. Ceará começou para cima do São Paulo. São Paulo foi ao Castelão enfrentar o Ceará e logo no comecinho do jogo sofreu esse golaço de cobertura do Pedro Henrique. 1-0, Vozão. O tricolor foi pra cima e a promessa Rian Francisco usou a cabeça pra empatar. 1-1, tudo igual no Castelão. E o São Paulo quase chegou à virada com o Luciano, mas o camisa 10 do tricolor perdeu a chance. Na segunda etapa, as duas equipes tentaram o gol, mas a igualdade permaneceu no placar. Final de jogo, Ceará 1, São Paulo também 1. Sem as principais estrelas, o Beldia está se virando com a molecada. E o Rian, enfim, o Rian ganhou uma oportunidade e fez o gol de empate. Zubeldia foi perguntado sobre o tema, né, Zubeldia? Siempre he dicho que
promocionar jóvenes o poner jugadores jóvenes es una planificación. ¿Por qué es una planificación? Porque después, durante la temporada, si vos no tenés un número muy grande de jugadores dentro del plantel y vos tenés jugadores jóvenes dentro de un cierto número de jugadores en el plantel, vos les podés ir dando oportunidades a los jóvenes. Por eso Alves está jugando, por eso Ferreira está jugando, Luca, y por eso Rian está jugando. Entonces, estamos contentos por isso. Ô Miller, é São Paulo onde os meninos estão procurando resolver e o Rian deu uma cartada agora na mesa. Conte comigo que eu estou aqui. Ou seja, pela primeira vez o Beldia se rende e coloca o menino para jogar. Olha, Gafa, o São Paulo não fez uma partida de todo ruim, não. O primeiro tempo do São Paulo foi muito bom. Gostei. Agora, é claro que o Lucas Ferreira é um outro tipo de jogador. Ele está mais pronto que o Rian. Até por conta das oportunidades que teve, né? O Rian entrou, fez um gol na estreia. Isso é muito bom para um atacante, né? Fazendo gol, assim, gol de empate lá em Fortaleza é muito difícil. Mas o Lucas Ferreira ele é objetivo, né? Ele não fica tocando bola para trás. São Paulo está tentando a renovação de contrato do garoto, tem gente de olho nele, Miller. Já tem dificuldade, né? Terá dificuldade de renovação por conta, né? Tem muito time. Sem Dorival no mercado, Paulo, diminui a pressão em cima do Dorival? Do Beldia? Sem o Dorival no mercado, diminui a pressão no Beldia? Sim, até porque o São Paulo, como o próprio jogador mencionou, né? Vem numa crescente, tem os jogadores que estão aí, estão desempenhando bem. Então eu creio que essa pressão já terminou. Aí. Agora esse gol aí, né? Eu esperava fazer esse gol no Corinthians, né, Chicão? E ele não fez gol nenhum. O Igor Vinícius marcando de lado, pelo amor. O Edu, ele não tem Oscar, não tem Lucas, enfim, não tem os principais jogadores, está se virando com a molecada e a pressão em cima do treinador. Difícil trabalhar. Então, mas o São Paulo ele sempre se sai bem nesses momentos, né? Acho que a base do São Paulo ela é muito forte e uns tempos para cá pouco se usa, né? Então acho que espero que seja esse momento de dificuldade, né, que se olhe para a juventude de São Paulo. A equipe do São Paulo Sub-20 ela tem muita qualidade, né? A gente conhece um pouquinho e oportunizar os meninos, né? Fortalecer. Lógico que a hora que os titulares voltar, o Oscar, que voltar o Lucas, a titularidade é deles pela experiência, mas você vai estar fortalecido com esses meninos aí e estão se mostrando como ótimas opções. E líder da Libertadores, Alex, no grupo dele, vai com um pouco mais de tranquilidade. Poner los jóvenes é uma planificação. Só que para você promover os jovens e dar chances, você tem que colocar para jogar. Principalmente aqueles que têm mais talento. O Rian Francisco é pedido por todo mundo. Está pedindo passagem. E não põe nunca. Aí quando põe, o menino faz o gol. Então, cara... Eu sei que não pode colocar de uma vez todo mundo, mas aqueles que já se destacaram na base, que têm condições de jogar, tem que ter mais oportunidades, cara. Bom, gente, ô filho, você tem os jornais aí? Bom, ontem o Barcelona ganhou do Real Madrid, na prorrogação, num jogaço, ganhou a Copa do Rei. E aí, Ancelotti está praticamente já fora do Real. Né? Fora do Real. E os jornais do mundo estão dando, essa aqui é do New York Times, né? Hoje, New York Times. Foi por volta de umas 4 da tarde, ó. Carlos Ancelotti deve deixar o Real Madrid e ingressar no Brasil em junho. Ou seja, estão dizendo que ele nem dirige o Xabi Alonso, que deve assumir o Real, ele nem dirige o Real no Mundial. Seleção brasileira. Edu, você como técnico, independentemente dos nomes, técnico estrangeiro na seleção brasileira, você vê com bons olhos, vê nenhum problema? O que você pensa do tema? Eu vejo assim, a gente tem que analisar o momento, né? A gente está aí a 4 ou 6 jogos de uma Copa do Mundo. Acho que faltam 6 jogos para acabar as eliminatórias, né? Eu acho que você trazer um estrangeiro agora, acho que gera muita dificuldade. Também é. Né? Eu vejo que tinha que ser um brasileiro e já falo o meu Renato Gaúcho, que era o cara que conhece a imprensa, que conhece os jogadores, que tem uma conversa boa. Nós não precisamos mais de... Não adianta, não vai chegar um estrangeiro, vai vir com a conversa que é para 2030 e o brasileiro não vai esperar 2030. A conversa vai ser 2026. E nós temos 6 jogos só. 6 jogos com risco
Concordo. Médio de não ir para uma Copa do Mundo. Temos jogos muito difíceis. Se fosse estrangeiro, teria que ser um que já trabalhasse no Brasil e conhecesse o Brasil. Aí você também é contra a técnica estrangeira nesse momento? Nesse momento. A minha opinião é igualzinha do Eduardo Batista. Paulo, você é contra nesse momento a chegada do Ancelotti? Eu acho que vai ser uma boa. Sou contra em qualquer momento. Qualquer momento. Chico, você é contra ou a favor? É o único treinador possível para assumir a seleção brasileira. Miller, para você, Ancelotti na seleção brasileira, uma boa? Não, hoje o Ancelotti não. Vai correr no gelo. Vai correr no gelo. Michele Janela, uma boa ou não? Eu concordo com a opinião da nossa enquete. Tem enquete. Todo o pessoal que votou lá no site gazetesportiva.com perguntando se ele seria o nome ideal para a seleção brasileira, deu 68% dos votos dizendo que não. E eu concordo. Eu também, para mim, ele não é o nome ideal para a seleção brasileira. Garrafa, posso fazer só uma? Pode. E assim, é um treinador, eu não vou falar da qualidade dele. Lógico. Ele desprezou nossa seleção algumas vezes. É isso aí. E assim, eu torci para esse cara aqui jogar, Paulo César na seleção, torci pro Miller. Então, para mim, a seleção brasileira tem um valor tremendo. E se eu for chamado para ser o roupeiro da seleção brasileira, hoje eu vou lá, com todo o respeito ao roupeiro. Larga tudo. Então assim, um cidadão que enrolou, que falou não, e a gente receber aqui, a seleção brasileira ainda ela tem muito valor. E eu prezo por isso. Ô, presidente, sem inventar moda na cor da camisa da seleção brasileira. Amarelo. Edu, obrigado pela presença. Não tenho nenhuma dúvida, essa semana vai tocar telefone para você. E a nossa próxima conversa, será você como técnico de um clube da Série A. Não porque você é nosso amigo, porque você é um baita profissional. Só não vai mascarar, da nova geração. Sorte para você, Edu. Obrigado pela presença. Obrigado pela honra. Baita papo aí. Quando precisar é só chamar. Legal. Paulinho, obrigado, Alex, Chico, obrigado, Miller. Amanhã, Michele Janela no Gazeta Esportiva. Obrigado. E obrigado você pelo carinho da audiência, a toda a nossa equipe de retaguarda. Sem esse time, fala Zezinha, sem esse time aqui, não tem mesa redonda. Tchau, domingo tem mais. Tá.